José Aldo Pinheiro. Salve, salve, meus amigos, muito bom dia. São agora 11 da manhã, mais 3 minutos. Naquele bate-horário estamos chegando, como sempre, para conviver com os senhores, compartilhar com os senhores, desfrutar com os senhores, vivenciar com os senhores e saborear com os senhores os prazeres da vida. Os prazeres da bola, do futebol, das alegrias do esporte, todas essas satisfações que nos unem, esses vínculos, esses liames que nos aproximam. Ao final da manhã, mais uma vez, nós estamos aqui. A Ana está fazendo simbolicamente um gesto de que agora toca um violino. E eu com uma rosa na boca. Ontem, rolou assim um momento emocionado. Sim, assim. porque, gente, acordar bem. É essencial. Depois de uma noite bem dormida. E que jogaço aí na rádio. Gerente me disse assim, tem interjornada, fica em casa. Então dormir até às 9 da manhã e despertar tranquilo, tomar um café, rir em casa com a família e vir trabalhar depois desse ritual familiar. A gente chega aqui feliz, porque vai encontrar os ouvintes estão felizes também. E vai encontrar todo mundo em paz. Eu até, saindo do esporte por 2 segundos, e eu fecho o parênteses e volto para falar do nosso ganhando o jogo do Banco Banrisul. Eu fui para casa impactado ontem, eu fiz o jogo impactado. Eu cheguei a comentar, não foi com o Gutierrez, eu comentei com alguém. Eu vim aqui no supermercado Zafari, nosso patrocinador, aqui na frente do prédio tradicional histórico do Correio do Povo, ali por umas 8 e pouco da noite, para comprar um pacote de maçãs. Aliás, não olhei, comprei uma maçã que não estava boa, no meio do pacote tinha uma que não estava boa, mas comprei as maçãs porque eu sempre como uma maçã antes do jogo. Comprei 2 garrafas d'água porque eu sempre trago água para a transmissão do jogo. E quando eu tô saindo do supermercado, isso que me impactou muito, a gente não consegue acreditar que tá vendo aquilo, que tá sentindo aquilo. São vivências do cotidiano que nos marcam tristemente. Uma senhora muito distinta, toda arrumada, bem vestida, não tinha problema financeiro aparentemente. Com uma criança também linda, um olhão bonito, toda saudável assim. E aquela mãe numa estupidez, numa agressividade, gritando e batendo naquela criança. Ai, que horror. Aí passou um jovem, passou um rapaz e repreendeu aquela mãe. Ela, num gesto de desatino, começou a gritar palavrões, insultos assim, impróprios para um ambiente público, para o rapaz. Explosivas, né? Eu fiquei tão triste com aquele negócio, porque ela continuava dando um segundo mau exemplo para aquela criança, gritando, batendo e ofendendo um terceiro na frente da criança. Sendo que ela era a pessoa que estava fazendo uma ação completamente equivocada. A rua toda parou para olhar aquela cena daquela mulher num gesto de translocado, transtornado. Aquilo me marcou muito. Eu vim para o jogo aqui com aquele sentimento ruim. Depois da o jogo, esqueci, fui para casa, mas hoje de manhã ainda comentei sobre isso. Então, como é bom a gente chegar aqui e encontrar todo mundo bem, encontrar todo mundo. A Aninha brincando que tá tocando violão. Tocando violão? Não, tocando violino. Ganhando o jogo é do Banco Banrisul, Pix Banrisul, cliente PJ tem tarifa 0 até 17 de fevereiro. Aproveite! A produção é da Vivian Leal, na mesa de áudio Luciano Vargas. Pepão anda facerito no mais. Vitória do Colorado ontem. Bons 5 motivos. Ele tem bons 5 motivos pra estar assim, né, Pepão? Cuidar até o Pepão pra ele não fazer bobagem, não sair por aí. 59 motivos. Mandando WhatsApps errados. A central técnica tem o Jorge Brum, na coordenação da central o Davis Rodrigues, nos transmissores o seu Adair Ávila. Eu falo o seu Adair porque o seu Adair deve estar já na faixa aí dos 70. Quantos anos lá conosco? Sabe que na verdade não é ele, né? Deve ser um dos guris. Se não for ele, é o Gabriel Nunes. Não. Sabe que a gente nunca acertou o nome de quem tá nas transmissões. Não, eu dava todos que era pra não errar. O Zé dava a turma toda, é verdade. Sabe que por 2 meses a gente deu o nome do cara que morreu, né? Que já não tava mais lá? Não morreu. Qual é o que faleceu? Não sei. Porque era Everaldo Nunes, Gabriel Nunes, Neri Nunes e... Tem um Jaques, que nunca foi dado no ar. E que é o verdadeiro. O sujeito vai tirar férias agora por 1 mês, um abraço pro Jaques. Tava lá, que eu recebo a planilha das férias, 1 mês de férias de Jaques. E Jaques o que, ô Lati? Nem tu sabe. Olha, vamos descobrir isso com a Márcia e vamos corrigir, então. Jaques Ávila, o cara agora vai tirar férias. Eu já nunca tá tirando férias. Aí eu recebo a planilha pra controlar o esporte, aí eu recebi Jaques Ávila, não sei o que, 1 mês de férias, deu quem é, nunca tinha ouvido falar. É meu colega. E para nosso orgulho, porque ele nos coloca no ar. É meu colega, e os outros que e tu falou uns 12 caras de transmissores. Sim. Esses caras não são, tem gente que não é funcionário da rádio, tá? Mas eu encontrava o Everaldo todo. O Everaldo é gente boa. Já quiser da madrugada, diz a Vivian Leal.
com uma sutileza, uma sim, gentileza. A Vivian tá numa fase assim muito delicada. Mas bom, é personagem. Então gosta. É isso. O Cristiano Silva conosco a partir do meio-dia. Grandão ontem estava poderoso. A Ana já se manifestou. O Luiz Magno, eu acho que está tomando um chimarrão. Eu tô ouvindo umas tragadas de chimarrão. O Magno. Não é de chimarrão. Não é de chimarrão. É tererê, é alguma outra coisa. É cigarro. Não, também não. O Gutierrez Sanches está aqui, bonito, com seu cabelo de nadador. O Carlos Guimarães também. E aí, com essa turma toda, a gente vai pro infight, vai pro embate. Ontem tivemos 2 jogos, mas eu tô tentado a começar pelo segundo jogo. Tá tentado? Não. É o que tem pra se falar. Vambora, sim. Com certeza. Não tem, é o assunto do campeonato. Do ano no futebol brasileiro. Se o Inter tivesse encostado no São Paulo, 2, 3 pontos e feito 5-1, a gente teria que estar falando muito disso ainda, porque, tá dentro da briga. Mas não, tem toda uma simbologia. É a 7ª vitória seguida. São 5-1. O placar fala por si só. O desempenho que fez chegar ao 5-1. E agora assumindo a liderança, né? Só tem elementos pra gente falar um clássico desse trabalho do Inter, desse último trabalho do Inter que tá fazendo o Abel. O Carlos foi muito feliz. Eu até recebi hoje pela manhã um extenso áudio de um ouvinte que mandou para o Zé Aldo um grande elogio ao Carlos Guimarães. Ele foi muito feliz. A gente faz a narração do jogo e o comentarista dá o ponto final, dá sim o complemento, que é colocar em cima da narração um sentido do porquê aquelas coisas estão acontecendo tal como narradas. E o Guimarães foi muito feliz ontem. Ele é um grande comentarista nas suas avaliações e deixou muito claro o jogo do Inter. E com muita justiça, Zé Aldo, os 2 primeiros 10 em notas da cotação, com muita justiça, muita propriedade. Não, e com direito a rufar de tambores, o computador travando, rufar de tambores é para nota mais alta, né? Sim, o destaque. E aí tivemos 2-10 ontem. Mas sim, vamos começar pelo jogo, pela forma como o Inter imobilizou, sufocou e se impôs ao São Paulo no Morumbi. Acho que o melhor, a primazia do Guimarães que comentou o jogo ontem. Gente, foi um massacre, tá? Foi um grande massacre. Foi uma atuação perfeita. São as chamadas atuações perfeitas, assim, que ocorrem de anos em anos. Não tem uma atuação igual a essa em 2020/21. Eu tenho que pegar o ano passado ainda, né? O Inter fez algo que eu não imaginava que fosse possível. O Inter sufocou o São Paulo, o Inter não deu nenhuma chance, foi um nível de competição absurdo. Às vezes tinha quatro jogadores marcando quem tinha a bola. 4. O tempo todo. Foram 30 minutos brilhantes do Inter, os iniciais. O São Paulo ficou tonto, tomando bangornada na cabeça, não sabendo direito para onde ir. Foi um massacre que transtornou completamente o time de São Paulo. Não sabia fazer. O Daniel Alves, que ficou fora da Copa. Mas ontem tava fora de rotação. Tava fora de rotação. Ele não tocou na bola em 30 minutos e ele é o grande pensador do time de São Paulo. Ele não tocou na bola. Antes do primeiro gol do Inter, que foi ali pelos 7 minutos, o Inter já estava demonstrando a superioridade. Com 7 minutos. Perdido o gol. Exato. Com 7 minutos o Inter já estava em cima. 7 minutos foi gol. Sim, 7 minutos, mas eu digo até mas o gol já tinha perdido em cima, o tempo todo. Foi impressionante. E no segundo tempo, com a estratégia clara do Fernando Diniz de trocar algumas peças, retirar zagueiro, colocar jogadores mais ofensivos. Vamos combinar que ele tá bem repetitivo nesses movimentos, né? Todo jogo eu já fiz alguns jogos do São Paulo. Na verdade, a questão... com pouco efeito, Guimarães. Na questão, eu acho que o Fernando Diniz é uma bela pauta pra gente debater depois. Mas né? agora o Inter. Porque ele é bom treinador, tá? Ele não ficou ruim porque tomou 5. Mas ele tem que aprender, mas ele tem algumas coisas que ele precisa muito evoluir, né? Eu acho que ele trata mal os jogadores, por exemplo. A dinâmica como gestor dele é muito ruim. Isso aí vai pra cabeça do cara. E ontem foi um jogo de cabeça. O que o Abel fez em transformar a mentalidade dos jogadores é algo que precisa ser falado, debatido, quase que estudado. É impressionante. Eu fico com um lance muito marcante. O Yuri Alberto é substituído. Ele vai pro Abel. O Abel abraça o Yuri Alberto, dá um beijo no Yuri Alberto, fala umas coisas pra ele, e o Yuri Alberto se emociona e abraça também o Abel. Eles se conhecem faz 2 meses. 3 meses no máximo, 2 meses, na verdade.
Eles se conhecem faz 2 meses, não são amigos de longa data. Mas esse mundo que o garoto está conhecendo, o Abel conhece. O Abel, ele tem idade para ser vô do Yuri Alberto, tá? E aí ele tem um abraço de avô para neto. Me emocionei até com aquele abraço. Não, tu ouve o Abel falar, tu sente, assim, eu vou usar uma palavra, tem muita gente debochando de sentimentos hoje em dia, mas tu sente ternura nele falando. É o que falta pro mundo, né? Tu percebe isso nele. E é o que falta pro mundo, né? A gente vive num mundo de estupidez, de grosseria. Ele não é um cara extremamente transparente, ele é esperto, ele sabe o que falar, como dar o discurso, proteger quando é necessário, mas tu não te sente enganado, tu sabe que ele tá fazendo aquilo eu acho. De maneira natural, entendeu? Eu acho que a gente desconsidera muito a questão da inteligência emocional e como isso... E a gente fala assim, parece clichê, mas como a gente também... Parece que é uma fraqueza a pessoa ter esses sentimentos. Parece que é uma fraqueza tu ter uma relação humana. Porque a gente ainda fala de seres humanos que gostam de carinho, gostam de atenção. Todos. Gostam de pessoas que se preocupem e torçam por elas. Eu acho que muito mais torcer por uma instituição, um técnico tem que torcer pelos seus jogadores, pelo seu elenco, pelo seu trabalho, pelo seu grupo. E o Diniz claramente tem um posicionamento de cobrança, mas também de humilhação. É constantemente assim, e eu me sentiria completamente um ambiente tóxico, que tu é não só obrigado a fazer um resultado, mas quando tu faz, também é criticado. A gente já viu em outras oportunidades São Paulo bem ganhando e ele é mesmo assim criticando, ao contrário do Abel, que tem um posicionamento muito mais tranquilo, amoroso, de paizão, talvez pelo fato de ele ser, a gente fala assim, não é algo recente na história do Abel. Todos os jogadores que passam pelo vestiário falam, é um cara que entende, é um cara que senta, é um cara que compreende o teu momento, e a gente fala, e o Guimarães fala muito sobre isso, competir. A importância do competir às vezes é muito mais que habilidade técnica, é também inteligência emocional para saber lidar com a importância da partida e com as decisões rápidas, com as críticas, com os elogios. A gente fala, uma nota 10 ela não vem de graça, ela vem com a qualidade técnica, mas também com a inteligência emocional. É exatamente isso. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? De como é importante... O contexto do jogo, tudo isso influi. Sim. O que nós criticávamos no jogo passado, que é a desatenção do Yuri, o fato de estar um pouco arrogante, de não finalizar bem, achar e rir, olhar... Ele deu um tapa meio... Dá uma segurada. Mas o tapa no último gol que ele limpa... Tá, eu acho que era a noite dele, ganhou nota 10, beleza. Mas ele dá um tapa meio nojento, assim, ele não precisava olhar pro lado pra poder... Enfim, cara, ele vai aprender. Mas o cara tem que aproveitar também, né? 5-1 contra ele deitou ali, ele deitou ali. Mas se a gente for considerar que daqui a pouco os caras se irritam e... Esse é o menos pior dos desrespeitos, assim. Vamos... Não, o respeito é tu driblar o goleiro e fazer um golaço. Exato. Isso é respeitar. Isso é respeitar. Tudo. Ele deu uma olhadinha só assim, um tapinha. A noite dele, mas tá valendo, ele podia. Coisa, né? Tá na hora da gente fazer uma espécie de raio-x dos gols do Yuri Alberto. Ele faz de tudo que é jeito os gols, gente. Ele tem feito de tudo que é jeito. E pifa também, tá? Deixa eu botar uma casinha, Guto. Essa questão do 10 aí que eu falei, só pra botar essa casinha, poderia ter sido o mesmo 5-1 do Inter contra o São Paulo, mas o jogo poderia ser uma partida que não fosse de liderança de campeonato, poderia ser um jogo amistoso, um jogo com uma valia menor. E aí não teria o 10 do Yuri Alberto, não teria o 10 do Abel. O contexto de jogo fez com que fosse 10, jogo de decisão, para ver quem seria o líder do Campeonato Brasileiro, faltando 7 rodadas para acabar a competição. Por isso, as notas 10, e por isso concordei de pleno com o Carlos nesse momento. Eu dei nota 10 pro Yuri Alberto e dei nota 10 pro Abel. Porque eu nunca tinha visto um nível de competição nesse campeonato do jeito que o Inter competiu ontem. E o pior é que o comportamento a gente até previu, assim, é um jogo pro Inter. Ia competir. Né? Ele vai esperar o São Paulo um pouco, vai pra frente. Não foi isso. Pressionou a saída. Um adendo, Guti, o adendo que o Carlos falou, e você também, Guti, a Ana, o Zé, lembrar aqueles minutos iniciais, que foram estupendos, os minutos finais também. Tem uma outra cena que me marcou, um momento que me marcou daquele jogo, ali por volta de uns 30, 35 do segundo tempo, em que o Inter deu a bola para o São Paulo e pareciam haver 50 jogadores do Internacional marcando os São Paulinos. Tu olhava para o campo, uma hora a câmera abriu o plano, só via gente de vermelho. Os caras do São Paulo não sabiam para que lado ir. E a bola ficou acho que uns 3, 4 minutos rodando ali no círculo central porque não sabiam para que lado tocar. Se tocasse para qualquer um, se avançasse alguns metros no passe, a bola voltava para o Inter. Porque não havia condição de São Paulo passar. Era o 3º ano do 2º grau jogando contra a 3ª série do ensino fundamental. Deixa as crianças brincarem um pouquinho.
Foi isso que aconteceu naquela parte final do jogo. Tem um outro jogador do Inter que eu queria observar e já falar sobre. E, olha, faz uns bons jogos que ele tem aparecido, ainda que não titular. E deve ser titular no Grenal, né? Pela saída do Caio Vidal, que é o Peglo. Dois passes ontem excelentes. Ele já tinha entrado bem contra o Fortaleza. Jogador que pode ser muito útil pro Inter para futuro. Agora, como uma opção, como ele está sendo, mas daqui a pouco até assumir uma titularidade e ser um dos jogadores importantes e do até Inter. mesmo posicionamento de revezamento, né, com o Yuri, também que tem essa característica também de desafogar certa Dos responsabilidade. prejuízos de suspensão que o Inter estava exposto a vários ontem, foi o menos pior. E o Caio Vidal merece todo o reconhecimento. Mas até pelo substituto que é o Peglo, e por não ter sido um Cuesta, um Rodrigo Dourado, que são dois que estão jogando muito também, a melhor do maior prejuízo o Inter ficou com o menor, que é o Caio Vidal, claro, o garoto óbvio que queria jogar um Grenal domingo, mas essa oportunidade vai cair pro Peglo e não é uma coisa tão prejudicial assim pro Inter. Tá vendo uma coisa aqui. O Peglo é melhor que o Caio Vidal, tá? Só que o Caio Vidal é mais tático que o Peglo. Ele é mais lutador, ele volta melhor. São diferentes, um parece mais completo que o outro, mas esse Caio tem uma característica específica e ele, dentro dessa característica, ele dá um ganho para o time do Abel. Ele é mais tático, o Peglo é mais técnico. É mais rápido. O Peglo é mais jogador, o Peglo é mais atacante. O Caio Vidal luta mais. O Caio Vidal sabe marcar melhor, sabe voltar melhor para recompor. São mas ele joga só naquela características. De frente. Ele nem tanto, porque ele o deu gol uma paulada num cara do São Paulo, o cara se irritou, se mordeu, mas ele fez de conta que... Mas ele fechou em diagonal para poder fazer o gol também, né? Ele o chamado atacar o espaço ali, que ele vê que tá vazio. Né? Mas se ele jogasse só no corredor, tipo o Potker fazia só, ele ficava sem ângulo. Não, o Potker não teria aquele movimento. Não tem domínio suficiente para fazer o... não tem capacidade. Depois que ele escreveu umas coisas sobre racismo, eu deixei de me conter para chamá-lo de burro mesmo, né? Mas ele não teria capacidade para fechar a diagonal. Não, peraí, eu não vou passar pano também. Talvez não tivesse capacidade, mas do jeito que foi o jogo de ontem, é até capaz do Potker ter jogado bem. Não ia jogar bem. Porque ele não ia fazer a função. Ele não saberia fazer nada do que o Caio Vidal fez. Ele não sabe. Ele tentaria coisas e estragaria. Vou te dizer, estragaria. O Inter foi muito mais inteligente, todas as pessoas começaram a reclamar no Twitter depois do jogo. A questão não foi só o ataque, mas também como evitar que o São Paulo jogasse. Total. Eu acho assim, o mérito tá não só em ter possibilidades, mas assim, tirar os espaços totais. Assim, o São Paulo tinha uma posse completamente improdutiva, não conseguia. Né? Exato, num erro do Cuesta. A gente fala assim, tá, e o pessoal já começou a cair em cima, né? Porque isso, porque aquilo, porque não tá no bom momento disso. Olha, mas foi mais importante, eu vejo, que o Inter fez planejando tirar o São Paulo do jogo, evitar que o São Paulo criasse suas jogadas. A gente fala, todas as estrelas do São Paulo não apareceram. A gente fala assim, o São Paulo literalmente, como o Magno falou, ficava girando, sem ter pra onde mandar a bola, sem ter o que fazer, sem conseguir ter um passe produtivo ou uma jogada bem ensaiada, ao contrário do Internacional, que trabalhando no, vamos dizer assim, tradicional, no conservador, fez muito mais do que, né, uma proposição que talvez fosse mais ousada, mas que ia dar espaço para um contra-ataque, para a possibilidade do São Paulo, né, dar a bola pro São Paulo. A gente fala, foi uma boa solução que o Abel encontrou. O Abel ontem foi magnânimo no sentido assim, ele foi muito humilde no final. Ele distribuiu com todo mundo a vitória, não quis concentrar nele, e ele fez algo que até agora não tinha feito. Uma referência a uma pessoa que ele disse sem a qual não teria sido possível concretizar aquela atuação de luxo ontem. Cristiano do que o Nunes. Uhum. Esse nome não tem sido citado. Ele não está nas páginas, ele não é uma figura que esteja na linha de frente, na ordem do dia, no editorial dos jornais, mas ele já tem que começar a ser elogiado. E o Abel ontem traz o nome dele à luz. Ele trabalhou vários anos no Inter, eu acho que ele estava no Japão e voltou de novo agora, né? É um bom profissional, sim. E o Inter tá na ponta dos cascos, dá pra ver isso. E tem uma coisa, teve uma situação no Inter nas últimas temporadas, e são dois caras importantes, até acho que o Patrick, digamos que ultrapassou o Edenilson nessa questão da importância, ou no que tá entregando em campo, vamos deixar assim para não dizer que é mais ou menos importante. Mas entre esses dois jogadores chegava em um certo período da temporada, talvez pelo estilo ou pela obrigação deles de, né, ajudar muito a equipe, eles cansavam. E isso
gerava uma certa queda de rendimento no Inter. Mas agora eles estão bem. Eles estão bem tecnicamente, eles estão bem fisicamente. O Dourado, assim... Agora fica mais claro que só o que faltava ao Dourado era se recuperar fisicamente, clinicamente, enfim, do Como joelho. desafoga esses jogadores citados pelo Guti, porque de resto ele só confirmou o que se esperava dele, né? Não é uma temporada inteira, mas olha, eu vi temporada do Dourado de Libertadores, chegando em semifinal, eu vi de terceiro colocado. No ano passado ficou prejudicado, claro, pela lesão, e o Inter acabou chegando nas finais da Copa do Brasil. Ano passado, que eu digo temporada passada, viu, gente? E hoje é a melhor temporada dele, o melhor período dele. Ele tá comandando. A abraçadeira ele sempre ostentou, né, antes da lesão. Mas agora ele tá comandando o time do Inter no meio-campo. Simplesmente isso. E fazendo com maestria o que ele tem feito. O Cristiano Silva chega a partir do meio-dia e eu quero deixar esse debate para quando ele tiver. Sério, que é o debate do novo contra o antigo, que eu acho que é uma bobagem no futebol, né? Sim, o Fernando Diniz Mas a gente não vai conseguir evitar isso. Porque... Não vai, não vai. Na vida é assim, né? Ontem, aliás, ontem eu tive ontem na preparação, enquanto o Zé Aldo comia uma maçã e aquecia as cordas vocais estilo não Roberto... podre a gente espera, né? Não, massa boa. E aquecia as cordas vocais estilo Roberto Carletti, fazendo tese sobre o time do Grêmio, algo que incomodaria um colega antigo que diria foca no Inter. Enquanto ele fazia isso, atrapalhando? Foca no Inter, né? Vai na tua verdade que na minha ninguém mexe, é mais ou menos isso. Eu conversava com o Zé Aldo sobre rádio. Isso eu não vou levar esse assunto pro ar, tá? A gente conversava sobre rádio e sobre redes sociais e sobre o que é o novo e o antigo. Esse debate existe, é mais velho do que todos nós juntos. A gente só troca o novo, mas as pessoas, as sobre consequências tudo. são as mesmas. Já foi a TV, já foi a internet, já foi as redes sociais. Como é que no mundo da engenharia, no ambiente corporativo, também. Outros segmentos. No rádio nós temos umas características assim, de tempo em tempo aparece um cara assim, isso aí tá tudo errado. Olha aqui. Mas em qualquer segmento é assim. Como é que é? Qualquer segmento é assim. Chamados gatos mestres de redação. Tu tá querendo dizer que eu sou um desses? Tu não, tu aceita até o contraditório. Aceito. Tu é um transformista, tu quer mudar. Mas não, Zé, eu não sou. Tem gente que não chega sou, assim, tu tá enganado. Eu descobri o rádio porque é isso, porque aquilo. Não, tem mesmo. Não, no rádio eu sempre falo isso, desde que eu entrei nesse meio. Aqui em Porto Alegre? Todo mundo entende mais de rádio do que todo mundo. Aqui em Pode Porto Alegre. perceber, qualquer um, vai ser eu, vai ser o Guimarães. Tu tá de sacanagem, aqui em Porto Alegre tu tem... Os caras entendem tudo de tudo. Tem gente que... Bom, enfim... Não, eu não sou assim, eu não quero transformar, tu tá enganado sobre o meio. Eu acho que a gente tem que refletir. É diferente de querer transformar. Refletir se a gente não tá fazendo igual. Foi meu papo contigo ontem. A gente tem que refletir. Daqui a pouco eu posso chegar à conclusão que fazer igual é o melhor. Eu queria voltar 2 passos atrás para retomar. Mas eu quero retomar o antigo novo. Só para colocar, é que tu me chamaste de transformista do rádio e eu não sou mesmo. Eu não tenho nem a pretensão de reinventar nada. Até eu acho que eu faço rádio muito pior do que tu, por exemplo. Acho que eu faço rádio pior do que tu. E pior do que vários colegas, e já falei sobre isso. Mas enfim, eu acho que é um ponto de refletir. Assim, cada um e aí tem que uma tá. função no rádio, gente, isso é complementar. Não, acho que é um momento de refletir, porque a gente às vezes pensa muito mais rádio do que eu até nem tenho tempo de eu acho que a gente é atropelado, a gente continua nosso. Eu acho que a gente foi atropelado pelas redes sociais e é um momento de refletir, mas isso é uma outra história. No futebol, mas serve com gancho para gancho em relação aonde eu quero chegar, tá? Futebol é muito rápido, tá? Muito rápido, muito. A gente piscou o olho e já tem uma coisa nova acontecendo. Piscou o olho e o Guardiola ficou pra trás um pouco. É que a gente fala, pouco as não, redes bastante, sociais causaram esse efeito em toda a sociedade, em todas as áreas do conhecimento. A instantaneidade, a gente fala, antes o que demorava meses pra gente ter acesso a uma teoria, uma observação. Isso, o compartilhamento, por né? segundos, a gente fala assim, a quantidade de coisa que se posta no Twitter, no YouTube, no Facebook faz com que a gente pareça sempre desinformado, e sempre a gente tem velocidade As pessoas produzem muito e sabem, a gente tem o acesso a isso muito rápido. E a gente tem velocidade pra Foi exatamente porque a gente não tem o tempo de reflexão. A gente tem velocidade pra compartilhar a teoria e rapidamente ver como ela se aplica na prática. E aí já tirar conclusões. E já querer melhorar ela. E vai, exato. E a evolução vai rápido. Eu escrevi sobre isso até naquele último texto que eu fiz, enfim, que a gente vive a era do excesso. Tudo é excessivo, tudo é muito rápido, é muito dinâmico, é muito assim,
voraz, sabe? O futebol também. O debate entre moderno e antigo no futebol, ele é um debate que já nasce sem sentido. Porque, primeiro, o cara que é novo pode fazer uma coisa antiga, o cara que é velho pode praticar uma coisa nova, tá? Segundo, o futebol nos dá tapa na cara. Ele nos derruba e a gente tem que ter muita humildade até para reconhecer que a gente estava errado a respeito de previsões, né? Eu me enganei a respeito do Abel. Eu também. E eu não tenho vergonha nenhuma. Nenhuma assim. também. Parece que existe uma certa vergonha, um certo... Ai, não. Nenhuma. E vamos falar, do outro lado também não precisa ficar caçando quem achava isso. E ao mesmo tempo, pra mim, o que torna o futebol extraordinário é isso. Porque é o seguinte... Porque se a gente sempre fosse o novo, sempre fosse o atualizado, que ganhasse... E se alguém pegar Só que tem uma coisa muito louca. O Abel ontem fez um jogo mais atualizado que o Diniz. O futebol hoje talvez já tenha desmanchado esses princípios mais... de jogo de posição. O Diniz não faz jogo de posição, mas tá? tu falou esses dias sobre isso. A posse de bola... Jogo de posição... Tu falou sobre Aí que tá. Não, é que tu falou esses dias... Copa de 18. Que a posse de bola já não é mais tão importante. Não, já não é mais nem isso. Quem tem menos posse de bola tá levando vantagem. Quem tem menos posse de bola já tem não mais... é mais só... Não então, é tão importante. Ela já gente... tá ficando... quase obsoleta. Quase que prejudicial a ti. Não, obsoleta. Exato. Tá Sabe tocando a bola pra quê? Ela é um indicativo. Ela é um indicativo de que tu não fez nada. Ela tá começando a se tornar... O Zé Aldo falou muito bem quando disse que as Copas são tipo feiras, né? Tipo workshops, exposições, tendências. Copa de 18 foi a Copa em que os times com menos posse de bola tiveram maior êxito sobre os times com mais posse de bola. O que tá acontecendo para dizer tudo isso, tá? Futebol hoje é tudo rápido. Tu tá com a bola, eu vou te marcar feito bicho. Eu vou retomar essa bola feito bicho. Eu vou ligar feito bicho. Eu vou marcar feito bicho. Feito bicho é uma expressão, gente, por favor, tá? Eu vou ligar alucinadamente. Com intensidade. Tudo que eu vou fazer vai ser feito de forma alucinada. O Zé Aldo tá com a bola, eu vou de forma alucinada. Eu e mais 3, 4 colegas tirar essa bola do Zé Aldo. Peguei a bola de forma alucinada, vou tocar rápido pra frente e de forma alucinada eu vou chegar até o gol. O futebol virou isso. Sabe quanto tempo dura isso? Segundos. Sabe quanto tempo dura eu ficar trocando até achar um espaço? Minutos. Quem vai ter mais posse de bola? O outro. Posse de bola, ela não significa mais nada. Mas o Abel vários esportes são assim. Tem se queixado dessa postura. Não, vocês têm se queixado. A terceira entrevista pós-jogo na coletiva. Eu acho que ele tem apontado. Ele tá dizendo assim, gente, a nossa competição é muito difícil. Vocês são muito insatisfeitos, vocês reclamam demais. Eu tenho a impressão que ele, de maneira assim ponderada, indireta, ele está dizendo: vocês foram muito críticos, precipitaram a crítica, foram destrutivos, não deram tempo. Porque o nosso tempo da crítica é, como disse a Ana, é o tempo da rede social, é o tempo do fast food, da internet. No outro dia já dá pau, no outro dia já elogia. Para o profissional, eles precisam um tempo de elaboração de sistema, de ensaio de sistema, depois, execução do sistema, falou tudo. O acerto e erro para descobrir o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Depois que ele caiu das Copas, ele disse ontem, né? Dentro disso que tu tá dizendo, ele falou, eu tive uma semana daí para trabalhar. Foi diferente. O próprio Galhardo também falou isso. Que quando o professor Abel teve uma semana para trabalhar com a gente começou a entender melhor e a partir dali melhoramos. E é visível isso, né? Não tem nem o que dizer, são 8 vitórias consecutivas, no Brasileiro 7. O Abel bateu o recorde do Inter, que era dele e obviamente do clube, e agora ele bateu de novo, dele mesmo, sabe? Então, não tem como negar o trabalho inteligente que ele tá fazendo com esse grupo do Inter. Ele tá gerindo bem o grupo e ele tá gerindo muito bem o time dentro de campo. É que eu acho que a gente separa muito futebol, assim, da vida, das coisas, do universo. Só que, na realidade, acho que a gente passa por um processo onde tudo é muito instantâneo e a gente criou, ao longo da história se criam diferentes instituições. A gente fala, hoje não são instituições. Elas são, assim, às vezes, mecanismos para evitar que as coisas ruins cheguem mais ou derrubem um trabalho construtivo que está sendo realizado. Porque se a gente for olhar, a gente pega uma rede social, vai ser um recorte. A gente pega outra rede social, vai ser um tipo de recorte. Só que, por exemplo, o que eu acho que o Abel teve foi respaldo, foi segurança, foi tranquilidade. Porque a gente não pode associar essa mudança de comportamento à grande massa que faz e consome. A gente fala, hoje as redes sociais são um grande produto, elas gerem o nosso mercado de consumo. Então é impossível que tu tire as pessoas da rede, que tu tranquilize essas pessoas, mas tu precisa criar
instituições e mecanismos, por exemplo, como tratamos de futebol, dentro do Internacional para vedar essas críticas, para que isso não atrapalhe, para que tenha maturidade dentro da instituição, para que se tenha certeza do trabalho que o Abel fosse realizar. Tanto faz o que eu disse, o que outros comunicadores disseram, nossos colegas disseram, não, mas a tranquilidade de vedar, de fechar e falar assim, não, é comigo, eu vou ter tempo para trabalhar, eu vou demonstrar ao longo desse processo um crescimento e evolução, os frutos estão aí, para serem então observados. A gente fala, foi um jogo inteligente e, como o Guimarães disse, mostra muita inteligência em um futebol moderno de alguém que a gente disse que estava desatualizado, alguém que a gente fala, olha, ultrapassado, como é que não viu, como é que não entende, como é que não estuda. E a gente fala, infelizmente, às vezes, estudar, consumir, como a gente fala, a Copa é uma grande feira. Daí todo mundo vai lá, consome. Reprime, né? Coloca. Aquele jeito de jogo que daqui a pouco fica... Não, existe uma maneira, existe uma solução. Da mesma maneira que quem tá tendo êxito, tem os perdedores que estão analisando uma maneira de evitar que aquilo aconteça. O futebol do Renato já foi o mais bonito, da troca de passes. Todo mundo estudou como, entre aspas, derrotar o Grêmio. E o Grêmio foi estudado e aquele jeito não funciona mais porque se encontrou uma fórmula para aquele tipo de jogo. Então a gente fala que essa é a atualização, esse é o estudo que tem que ser feito. Nós temos 11 da manhã, mais 34 minutos agora. 2 recados aqui, 3 recados e a gente vai pro intervalo. O Dilon tá desde ontem que não cabe, ele não dormiu até agora. Não, para. Aqui, ó, 11... Não é grande Dilon, não. Para com isso. Eu sei que tu não gosta dele porque ele é concorrente. Porque ele é concorrente lá da Cláudia. Cada um no seu quadrado, né? Nenhum problema. Não sei, ele tira cliente da Cláudia. A Cláudia vende pouco em Canoas. Mas ele é... Daí ele tá entrando aí, bem louco. É que eu já vamos fechar a fronteira, vamos fechar a fronteira do steak, não te preocupe. Vamos chamar as autoridades. Já estamos observando tudo pelo satélite. O Dilon diz assim, ele tá em Canoas nos acompanhando, ele diz, salve Zé Aldo. A garganta deve estar dolorida de tanto gol que gritou. O mundo quer saber como foi a cotação do Guimarães sobre o jogo do Inter. Alguém levou 10? Ele não ouviu a cotação. Parece o Daniel Alves fora da Copa. Ele tá desinformado sobre o Dilon, eu dei 10 pro Yuri Alberto e dei 10 pro Abel Braga. E merecido, dei 10 pra né? atuação do Inter. E deu 8 e 9 bastante. Dei 9,5 pra Patrick, dei 9 pra Rodrigo Dourado e pra Moisés. Dei um monte, 8,5, nem lembro mais pra quem. Eu dei até 6 pro Leandro Fernandes, que tudo que fez foi entrar na frente do Peglo na hora que o Peglo Cara, chutou. teve outra, pela esquerda. Ele tinha campo, tudo pra ele tropeçou, a bola saiu pela linha de fundo. Até pra ele eu dei 6 como forma de... o Leandro Fernandes, pra não baixar a média do Inter. O Leandro Fernandes se encaixa naquela definição, é um fio desencapado. Não, total. É total. Ele não é que nem o jogador. Ele não é problema de cognição. É problema só uma faísca mesmo. É faísca, ele é muito doido. Uma hora vai sair coisa boa, claro. Ele se posicionou pra bater a falta e usar o otimista. É isso que eu ia dizer, cara. Aquela falta, a câmera deu um close nele, com a cara de louco. Sim, meu Deus, ele vai bater uma falta perfeita na gaveta, o gol mais lindo da noite. Mas ele fez quase contra o Boca. Na barreira. Aí o Zé Aldo, olha, já fez contra o Boca, ele sabe bater, deu Zé. Não, é aleatório. Mas até esse tipo de jogador é necessário num grupo de... Vamos fazer um castelhano de gente boa, deixa. Exato. Não, a gente tá falando bem dele, tá? É meu... Assim, o Guimarães e demais membros, ele tá mandando um recado aqui, como é o nome do nosso... Michel Carvalho. Espero não ter errado, Michel. Se for Michael, também, tá valendo. Guimarães e demais membros, a questão não é o novo versus o antigo, e sim a valorização do antigo que culturalmente o brasileiro tende a desvalorizar. Ele é colorado e tá mandando esse recado. Obrigado, Michel Carvalho. Abraço pra ti. Esse aqui tá dizendo assim, Zé, o Renato dizer que botou o Tassiano porque é mais alto que o Darlan é assinar a incompetência. O Renato nunca analisou dados na vida, só pelo fim da temporada, diz o César reclamando. Depois a gente vai falar de Grêmio bastante, eu tenho o cara deve ser nosso ouvinte, Guti. Diz assim, o Doraldo da audiência, para quem não ouve a rádio, do que ele tá falando? Bom dia, falando bem sério mesmo, sem nenhuma vacina, o jogo de ontem mostrou o campeão. O bom é que o esporte, eu acho que ele quer dizer Esporte Clube Internacional, sendo campeão, mostra que planejamento e projeto e superávit e longo prazo e todos os outros dogmas da boa gestão são uma falácia. O Grêmio, há 3 semanas, era o finalista da Copa do Brasil. Hoje é o time cuja única missão é tentar impedir o rival de ser campeão.
O Superávit Clube da Zona Norte se desmanchou ao longo do ano com todo o seu planejamento. Não vamos mais nos enganar. Futebol é magia, meus queridos. Futebol é, sim, o sobrenatural de Almeida, diz o Bruno B. de Porto Alegre. Bruno B, de que seria o Bruno B? Não é Bruno B. Brunão, querido, eu vejo que tu tá sempre conosco aqui. Mandou um tratado. Saúde e paz, meu velho. Um abração, vamos pro intervalo, nós já voltamos aí, não é? Não, mas tava bom o texto dele. Claro que sim. Fui pegando, a gente pode até discutir sobre isso, para até recuperar depois. Nós já voltamos, o ganhando o jogo pela Guaíba, para o Banco Banrisul. Estamos agora com 11 da manhã, mais 43 minutos, retomando. Vai repetir, Zé? Vai repetir? Repete agora, você repete. Se a gente falasse essas brincadeiras no ar, o politicamente incorreto já teria nos, não é lacrado, como é que é, cancelado. Ganhando o jogo, ganhando o jogo pela Guaíba é para o Banrisul. Pix Banrisul, diante do cliente PJ, tem tarifa zero até 17 de fevereiro. Aproveite. Recado agora da FTEC. Pois não. Não, vai. A FTEC está dizendo o seguinte: lá tem troca de óleo, tem revisão, tem geometria 3D, ar-condicionado, tem freios e suspensão. A promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br. Atendimento das 7h30 até as 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Sábado das 7h30 às 12. O fone é 3907-1743. O WhatsApp é 98215-2996. Na Avenida Cairu, 1447, bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Estamos falando sobre Inter ainda, sobre o jogão de ontem, sobre o 5-1 que o Inter aplicou no time do São Paulo. O jogo de ontem foi completamente... encheu as medidas em todos os sentidos. Nunca o Carlos Guimarães tinha dado uma nota 10 ao longo... Já há quanto tempo nós adotamos o eu já dei... Não, tinha no timaço lá. E também lá no Timaço nunca tinha dado 10. Dei um 10 pro Emerson Sheik em Corinthians e Boca, final da Libertadores 12. Tava na ponta. Mas e dupla Grenal nenhum, né, Carlos? Como é que é? Dupla Grenal nenhum, né? Dupla Grenal nenhum, mas eu também dei uma mudada nos critérios, não fiquem tão felizes assim. Antes eu era mais Cláudio Cabral, hoje eu sou um pouquinho mais político. A gente vai mudando, vai amadurecendo, a gente não precisa aparecer tanto do cara jogar uma grande partida. Chamem de Jaguara. Chamaram de Jaguara, né? O cara jogar uma partidaça na nota 4. Não, a gente vai sendo político, a gente vai tendo... Quem é que falou isso, desculpe? Não, no Twitter, aquela vez que o Grêmio... E se comprovou, né? Porque o Grêmio, na verdade, ganhou do 12º do Campeonato Paraguaio. E a gente achava que não, é jogo de Libertadores. No fim, eu não me arrependo. Não houve, é que nem uma vez que o Jean-Pierre jogou muito, eu dei nota 8. Aí o cara, nota máxima é 8, daí eu perguntei pro cara, tu acha que é uma atuação nota 10? E o cara disse, acho. Deu assim, então revê os teus critérios de futebol, porque os meus critérios são um pouquinho diferentes. E ontem reuniu tudo que tu sempre justificou. Exato, grande jogo. Grande jogo, líder do campeonato, goleada, 3 gols, o que tu vai dizer? Não, falta mais coisa. Eu vou pedir pra Vivian Leal deixar o card do programa no ar. Queimou a nossa lâmpada aqui do estúdio durante o programa. E o nosso técnico de manutenção está aqui para trocar a lâmpada. Então vou pedir que ela, pra gente não acompanhar. Mas como é que ele vai trocar aqui no meio da mesa? Com o card no ar a gente vai falando, ele vem aqui. O som ele vai subir na mesa. Não, ele não vai atrapalhar. Se Deus quiser é melhor do que a gente ficar com esse... Não, eu tenho uma sugestão. Ó, se ele, na hora do noticiário também não dá. Porque é o seguinte, ó, a gente pode fazer... Uma mudança lá pro o legal é que tá todo mundo aí pra ver. Ó, nós vamos fazer uma mudança, tá? Tu vai entrando aqui, a gente vai fazer uma mudança. A Vivian tá aí? Então, ótimo. E a mudança? É brabo. A gente vai fazer como se fosse uma jornada esportiva. Vai 2 pra lá, 2 pra cá. Se organizar todo mundo. Vocês podiam ter feito isso, no intervalo, né? Sim, eu não tava aqui no intervalo, eu tava resolvendo outro problema. Nosso mestre da corneta, assim, não depende. Gutiana, aqui tem 10 lâmpadas, só queimaram 2. Por que a gente precisa muito trocar agora? Tá uma sombra no ar Não, porque tá aqui pra fazer o serviço, cara. Perdão. Vamos lá, o Guti e a Ana vão pro tubo, tá? Eu seguro com o Zé Aldo aqui. E aí, quando ele estiver aqui, você segura um pouquinho mais, ok? Vamos deixar o corneteiro em casa ficar comentando enquanto a gente passou nessa mudança. Vem. Vai, Magno, é tudo contigo. Ô, Magno, fica falando, para de fumar, rapaz. Para de fumar. Brincadeira, narrou muito ontem também. Mas narrou muito Obrigado. mesmo. Narrou muito, mas é um tabagista.
é um tabagista e não está Mas muito qual o preocupado. problema? Qual o problema disso, Carlos? Qual o problema? Tu também és. Uma das grandes mentes do nosso rádio do Rio Grande do Sul, do rádio brasileiro, do comentário, um homem de opinião. Um homem na acepção da palavra, tal como o Luiz Carlos Goiano, viu, Carlos Guimarães? Isso aí também está em tua pessoa, não apenas em mim. Eu costumo dizer, Carlos Guimarães volta e meia tem esses acessos, esses rompantes de loucura, porque ele se vê no espelho. Ele direciona a mim as coisas que são dele também. Se ajeitaram já? Não, ele vai... A bola tá com a Ana e com o Guti. A bola tá com a Ana e com o Guti. Agora a gente vai... não, pode fazer. Pode fazer que a gente... Bom, como é que é teu nome, colega? Nós já estamos conversando com o Marcílio. Ele vai ver... Atenção. Pode botar na live, aí. Marcílio, Não, Marcílio, é legal isso, é rádio ao vivo. Pode botar na live. Pode trocar. Fica no intervalo. Não, tá trocando a lâmpada Faz uma aqui. tese polêmica aí, debate com o Guti, o Magno. Faz uma tese... Agora tô aqui. Eu vou te puxar o assunto aí, Opa. Guti. Eu vou te puxar o assunto aí então, Guti. Tá? Que eu acho que é um assunto muito interessante. Que juventude, Ana? Juventude não dura 2 minutos. Eu vou puxar um assunto interessante, gente. Lado esquerdo do Inter, Gutierrez, Moisés. O crescimento desse jogador é um crescimento muito marcante. Ele tá pegando muito bem na bola. Ele tá com um grau de confiança muito alto e é um jogador muito importante hoje pro Inter, tá? Eu também me surpreendi com a evolução do Moisés. Não acreditava na evolução do Moisés, mas ele está fazendo uma performance muito boa com o Abel Braga. Eu quero estender, Guimarães, o teu elogio, o teu reconhecimento merecido ao Moisés, e já que tu usou o lado esquerdo do Inter, e incluir aí o Praxedes. Impressionante como esse jogador está evoluindo. Ele, o Moisés e o Patrick hoje são o melhor lado, formam o melhor lado do Inter. Claro que o Praxedes é um cara mais centralizado, vai girar, às vezes vai aparecer na direita, mas essencialmente ele cai mais pela esquerda e o Edenilson mais pela direita no meio campo do Inter. E é impressionante como ele está amadurecendo, porque já se vê, e o próprio Abel, né, o Abel, gigante treinador que é, chegou e estabeleceu o Praxedes, e muita gente até se surpreendeu, achou que não era pra tanto, mas o que a gente vê é um cara evoluindo dentro de campo, e o Abel soube dar esse tempo para ele evoluir. Talvez se fosse alguém mais intempestivo, alguém que não tivesse muita paciência, naquelas primeiras atuações do Praxedes, que não foram desastrosas, mas não foram de chamar atenção, a gente realmente, o garoto ainda precisa evoluir, tem que tirar da equipe. E como julgamento, o Caio Vidal, né? Na área da base, né, só pra fazer um parênteses aqui dentro, parece que algum jogador que é estabelecido, mas tem o mesmo rendimento sem prejudicar, ele é aceito. Agora, se é um garoto, ele exatamente. Tá é porque é garoto. 10. É porque é sempre garoto. tem que ser o 10,5. Ainda falta, tem que fazer mais. E não é o caso. Hoje ele é um jogador, eu vou dizer normal, porque é um jogador profissional normal. Já não se fala mais da idade. E o que é melhor, agora falando da idade, me contradizendo, ele tem para evoluir. Tem potencial. Ele tem potencial para evoluir. Ele não é um cara que estagnou, tá no final, do meio pro final da carreira. Todo jogador evolui independente da idade, né? O Diego Souza é uma prova de que ele se readapta e evolui. Mas eu quero falar desse lado esquerdo, o Moisés. Desde aquele jogo contra o Boca na Bombonera, que a gente, entre aspas, aceitou, entendeu a escalação dele e de Rodinei, eles, e aí inclua aí o Rodinei, mas principalmente Moisés, o que a gente tem visto agora é um cara evoluindo também. Com mais segurança, um jogador a gente fala evoluindo. também da segurança que ele E assim, o futebol é um esporte que ele é tão multidisciplinar, ele é tão variado nas características dos jogadores, nas posições que os jogadores executam ou ocupam, melhor dizendo, e a função que executam em campo, que a gente às vezes não presta atenção em alguns predicados que são importantes para um atleta. No caso do Moisés, ele pode não ser exuberante no drible, pode não ser exuberante num cruzamento perfeito, em que pese estar fazendo isso muito bem, mas ele é um cara que tem uma força de chegada e de descida para ficar nessa transição do Inter de se defender e de atacar. É impressionante como ele tem se apresentado com força. E essa força para um lateral esquerdo também é importante. O Moisés tem sido um jogador fundamental para aquele lado esquerdo do Inter. Em comparação, é triste assim ficar nessa comparação. Acho que o Wendel é um cara que está
3, 4 temporadas no Inter, também merece todo o respeito. Mas o Wendel até é mais técnico que o Moisés. Mas pro jeito do Inter jogar, ele é um pouco mais lento, mais burocrático. O Moisés não, ele arrisca mais, vai mais pra frente, empurra o time ele junto. Ele posiciona melhor também o próprio atacante, assim, o próprio atleta que tá lá na área pra finalizar, ele consegue enxergar isso melhor. Se tu somar esse trio, tá com um desempenho excelente. Tanto vindo lá de trás, Moisés, o Praxedes fazendo a composição com eles. E aí o terceiro desse trio que nem se fala, né? O Patrick, um dos melhores jogadores do Inter, se não... E ontem eu ouvi o Guimarães falando sobre isso, se não o melhor jogador do Inter na temporada, o Patrick. Ah, mas e o Galhardo? Ah, o próprio Yuri Alberto agora. Gente, não é só de gol que vive o futebol, né? O gol é... uma construção. O gol é o objetivo do esporte, nesse esporte que a gente tá falando. Mas também é preciso se construir até chegar nessa meta. E o Patrick é fundamental para esse tipo de construção. É um jogador que, para mim, evolui a cada ano. Recebe críticas de algumas pessoas, talvez porque a gente olha, às vezes pareça lento, pareça pesado, mas não é a característica dele. Ele é forte, ele joga assim, ele tem vitória pessoal, não é um drible encantador, plástico, mas ele passa pelos caras. E essa própria imposição física é importantíssima dentro de um sistema então, que a gente fala de defesa, de colocar não medo no adversário, mas também colocar essas barreiras físicas, porque claro, essas características são lindas pra plástica, né, pra quem vê o jogo, mas pra quem tá em campo, tu tem um adversário que tem uma imposição física, que pode fazer um enfrentamento, a gente fala, é mais lento, mas ele tem aquele que segura talvez no meio campo, tendo que criar um desvio, né, do adversário, mas só que lá na frente ele vai estar bem posicionado para fazer o embate corpo a corpo, que pode tirar alguém que é plástico, alguém que é bonito no enfrentamento. E como tudo são duelos, né, ele também empurra aquele jogador mais defensivo do adversário. O lateral que talvez quisesse se liberar, se bandear, ou o ponta, enfim, aquele que cai mais pelo lado mesmo que a frente do lateral, porque esses dois hoje em dia voltam, né, o lateral nem se fala, ele também atrapalha os objetivos ofensivos do lado direito adversário, porque ele fica, primeiro que marca bem, teve um gol até que foi anulado, eu acho, do Inter contra o Botafogo, que é o Patrick roubando uma bola assim no meio campo e tentando fazer uma jogada, mas eu acho que acabou até sendo, não, foi um gol anulado, o Patrick sofreu a falta, agora eu me enganei, mas teve uma jogada, teve vários momentos, inclusive ontem, que o Patrick ele consegue desarmar e já puxar o time. Edenilson e Patrick eu já falei algumas vezes aqui, são dois jogadores fundamentais. Claro que agora a gente fica até um pouco perdido para fazer análises individuais, porque o Inter tá bem coletivamente e faz aparecer o individual dos caras, né? E com certeza essa ideia de aparecer o individual é porque a máquina ela parece bem azeitada, como a gente diz, né? E é o fato de que as tabelas, a qualidade no passe, a eficiência, a gente trata isso hoje de um futebol de uma temporada bastante estendida, onde os adversários têm errado muito passe, a quantidade de passes, assim, não só sem sentido que o São Paulo trocou, mas talvez a ineficiência desses passes, assim, sempre errando. Aí o Guti tem os dados ali. O Inter teve 18 finalizações contra 10 do São Paulo. E o São Paulo trocou quase 600 passes. O Inter 180, por aí 170 e poucos. Então tudo isso acaba, e a gente fala, e é o conceito básico do futebol. Se fosse que um 0-0, talvez a ideia, gente... mas o Inter não toca a bola, o Inter não fica com a bola. Não, o Inter constrói, fica, ele aperta fica o adversário. Pro necessário, fica pra ser eficiente. E a gente também tem esse conceito, o jogo, né, do Inter, excesso. Ana. Fala aí, Mike. O jogo. Não, justamente isso que você e a Ana estão falando. A efetividade, a qualidade do jogo apresentado, pode deixar o São Paulo com a bola o tempo que quiser. Claro. Quando a gente pegar, a gente vai lá e decide. O que aconteceu ontem. E até mesmo eu vejo que o São Paulo, e muito se trata agora, nesse momento, do fato da eliminação ter pesado, do momento emocional do vestiário não ser o mais adequado, mas isso também gera uma ansiedade no time adversário, quando ele troca passes, mas ele não consegue chegar na área, ele não consegue fazer uma finalização efetiva. Tudo isso também demanda de uma evolução emocional. Se tá tudo bem tranquilo no vestiário, se existe um técnico, não, calma, vamos com segurança, vamos trocar, vamos fazer assim. A gente fala, o time do São Paulo parecia um pouco perturbado, e a gente fala que é muito também do comportamento do Internacional de estar sempre com 3, com 2, com 3, marcando de maneira excessiva, e às vezes até descontrolada, assim, parecia que não tinha pra onde sair, se sentia sufocado. O São Paulo em alguns momentos fazia um passe que a gente fala assim, na várzea às vezes a gente faz por falta de qualidade, mas que a gente sabe que aqueles jogadores não têm essa característica, né? Não tem um erro tão grave, mas é porque de um lado tu olha, tem um do Inter, do outro lado, bom, pra quem eu vou passar? E daí tu tenta passar de qualquer jeito, sempre tem alguém ali pra roubar. É o desconforto que a gente fala, Exato. né? O Inter gera desconforto o tempo inteiro no seu adversário. No São Paulo ontem não foi diferente. Deixou a bola em faixas inócuas
E aí, quando realmente achava que dava, apertava. Ontem foi visível, o Inter tava ganhando, acho que já de 4, de 3 ainda. Não me lembro se já tinha feito o 5º gol, porque o Inter acabou fazendo o 5º gol cedo, né? Podia ter feito mais. E o Abel inteligentemente tirou os caras que poderiam tomar cartão, que estavam cansados. Ele tirou Cuesta, tirou o Dourado. planejamento pro Grenal que a gente falava antes. Não dá pra entrar pensando no Grenal. Construiu, tu tem que garantir, ótimo. Okay, exato. É isso. É isso Próxima aí. etapa. Ele já começou certo. a pensar no domingo ali no final do jogo. E o Abel, todo passe do Inter que tu via quando roubava a bola, o Guimarães falou sobre isso, era com objetividade, é pra frente. Tinha uma jogada clara, uma estratégia, isso que é bonito a gente ver. Tinha uma triangulação, tinha uma troca de passes. A gente fala que essas individualidades, elas surgem porque o conjunto dá certo. Porque quando alguém tá mal posicionado, tu fica com aquela expectativa, não, agora vai ir, agora, que eu falo que às vezes acontece com o Grêmio, com o Jean-Pierre, ele cria as oportunidades, o Matheus Henrique dá o passe com qualidade, mas não tem ninguém, acaba sendo um contra-ataque perigoso. Então tudo isso demanda um prejuízo pra análise do atleta no individual, porque o conjunto não funciona. É verdade. A gente até vai falar depois sobre o Jean-Pierre, mas é bem isso. O Inter serve de exemplo para isso. O Inter, os caras não é que não saibam tocar bola, ficar valorizando. Claro que a característica é mais para esse jogo que o Inter tá aplicando, mas eles têm inteligência para entender que deve ser jogado assim. E a gente vê o treino. Deve ser que assim. É uma jogada de treino, o Inter, de isso, trabalho, é tudo de treino, pensado. Exato. Exatamente. Não é algo assim, olha, tava lá, eu vou ocupar aquele espaço. Não, é tudo bem estruturado. Vai bater meio-dia. Opa, então a gente dá uma pausa. Desculpa aí. A gente se emocionou aqui sozinho, eu a gente começou a tese. Vem aí a Fernanda Gatini com as notícias, Magno. Eu peço a palavra no retorno para um importante registro. Já voltamos. Agora temos, além da Ana Aguiar, do Luiz Magno, do Gutierrez Sanches, do Carlos Guimarães, também a presença do Cristiano Silva, que chega para se integrar na nossa equipe do debate do Ganhão do Jogo até a 1h. Ponto dos cafés, deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão, variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325.009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. A gente volta para o debate, só queria fazer mais uma vez o registro feito ontem, Magno. O Magno, aliás, tinha pedido a palavra na volta, então vai tu, Magno, primeiro. Até antes da gente voltar para os assuntos do futebol, que evidentemente é o norte do nosso programa, eu quero, nesse 21 de janeiro, deixar o meu abraço, o meu amor, o meu carinho ao meu pai, seu Alcides de Oliveira, que hoje está completando 70 anos. Então, um abraço. Sei que eu vacilo menos que antigamente, mas, pai, feliz aniversário. Ele que sempre foi e continua sendo um grande guaibeiro, um grande fã de Pedro Carneiro Pereira e de todos os seus sucedâneos. Meu pai, parabéns, feliz aniversário. O festão que eu planejei já há algum tempo vai ter que ficar pro ano que vem, por conta de tudo isso que estamos vivendo. Então, vida longa, seu Alcides. Parabéns pelos teus 70. O Magno faz um registro, hoje é o Dia Internacional do Abraço, que é uma data global, e o dia 22 de maio é o Dia Nacional do Abraço. E o outro registro que eu queria fazer é de pesar e solidariedade à família do General Mioto, o gaúcho de São Marcos, que, vítima da coronavírus, da Covid-19, acabou falecendo ontem. Comandante Militar do Sul. Era o comandante militar do Sul, um grande militar e que era um grande gremista também, apaixonado por futebol, apaixonado pelo Grêmio e um grande guaibeiro. Era um ouvinte de todas as horas da Rádio Guaíba. Perdemos um ouvinte. General Geraldo Mioto. Então lastimamos sentimentos à família pela perda ontem desse grande gaúcho, o General Mioto. Bom, seja bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado. Eu tô agora na espera daquele debate que o Guimarães queria fazer comigo. Ontem, né? Cheio de letrinha e tal. Não, te ouvindo, veja bem, eu não sou cara de dar letrinha, eu dou direta mesmo. Mas o que tu deu de letra? Eu não, letra não, eu dou direta. Mas como eu fui citado na primeira hora e por questões trabalhistas não poderia estar presente, gostaria muito. Eu também. Mas agora eu estou à espera da provocação do Carlos Guimarães. Eu sei que vai passar para o Grêmio, eu prometo ser breve. Enfim. Né, na realidade a gente vai projetar o confronto depois. É o antigo e o novo, a questão era... Se tu te esqueceu, eu tenho coisas a falar. Vai, Cristiano. Olha só, eu
peço a gentileza, eu tentarei ser o mais breve e sucinto possível, e peço a gentileza de não interromper, que eu tô ficando velho, e velho às vezes dá uma esquecida, dá uma rateada. Esses tempos esqueci o nome do Guilherme Kepler, meu grande parceiro, produtor, ganhamos prêmios aqui com A Cidade é Sua, prêmios de jornalismo, eu esqueci o nome do Kepler, é coisa de velho, cansado, aquela coisa toda. Mas vamos lá. Quando se estabeleceu, isso é uma briga antiga, eu já fui jovem, eu defendia as minhas ideias quando tinha os mais velhos no setor, Antônio Carlos Macedo, Luiz Carlos Rex, setorista, Silvio Benfica, Darcy Filho, Pelotinha. Aí começou a vir uma geração de Cristiano Silva, Diogo Rimo. Eu falei Benfica, Luiz Henrique Benfica. Aí vinha uma geração de Cristiano Silva, Diogo Rimo, Sérgio Couto. O Xandão já estava antes, Gabardo já estava antes. Essa gurizada cheia do leite para vir para tocar, para fazer diferente. Sim, os mais velhos já estavam na estrada, já tinham seus caminhos trilhados e as suas fontes conquistadas. E a juventude querendo fazer o mesmo. Essa juventude que eu acabei de citar, ela já é uma geração antiga. Eu já sou um cara antigo, 47 anos. Veio um novo. Eu peguei ainda o finzinho do vestiário aberto, tu entrar lá, ver os caras tomando banho, entrevistar cara pelado. Peguei a transição pro vestiário fechado, agora é zona. Eu fiz entrevista com qualquer jogador, o técnico falava todo dia, toda hora. O tempo mudou, o número de veículos aumentou na cobertura, o que fez com que os clubes mudassem para entrevista coletiva e tal. Essa questão do velho e do novo, o antigo não é ruim. O antigo é muito bom. Ensina como fazer e como não fazer para o mais novo. E a questão agora que eu quero citar do Internacional em especial e do Abel Braga, quando o Abel foi contratado, sim, aqui na Guaíba, 95% daqueles no microfone e fora do microfone, porque a redação tem um monte de gente fora do microfone. Aqui a gente tem um colega, o aprendiz, que é colorado, vem fardado, ele era contra o Abel Braga. O Matheus Laguna. O Pepão era contra o Abel Braga. Era contra. E o Pepão vem todo dia com a camisa do Inter. Eu tô citando dois colorados aqui. O Kleber era contra o Abel Braga também. Ah, não, o Kleber era a favor. Não, o Kleber era a favor. Mas eu citei dois aqui do meu convívio diário que não falam no ar. E que eram contra e estavam torcendo para que conquistasse logo os 45 pontos. Pronto, não cai, acabou o ano, não é? Não é verdade? É assim, e no ar, Carlos Guimarães, Gutierrez Sanches, Cristiano Oliveira, Zé Aldo Pinheiro, Ana Guiar, estou falando só da turma do Ganhando o Jogo. O Luiz Magno, por caminhos diferentes, todos eram contra a contratação de Abel Braga. Veja bem, eu não tenho procuração para defender o Abel, não sou amigo do Abel, conheço o trabalho do Abel desde 2006, para ser mais exato, que eu acompanhei aquela trajetória do Inter. Acho que na imprensa o Abel tem alguns defensores por caminhos diferentes, mas vamos lá. E o fundamental, e eu acho que o principal a destacar, não sou chacrete. O fato de eu ter revelado que torço pelo Internacional e torcia na minha infância, não me torna uma chacrete. Mas o que é chacrete? Chacrete é aquele torcedor doente que entra e defende, ou ganha dinheiro para defender, e agora vai para a linha dos influencers, que muitos ganham e têm interesses particulares para defender e tornar o caminho do rio num curso diferente. Mas vamos lá. Vou falar aqui da Rádio Guaíba em primeiro e depois passo para a imprensa de um modo geral. Eu, quando disse por que Abel Braga estava sendo contratado, não é que eu gostasse ou não gostasse. Abel Braga está sendo contratado porque o técnico que tinha um projeto até o final de 2021 estava indo embora. Reclamava do grupo, que era um grupo curto, e foi embora. É um direito dele. Saiu por uma proposta que para ele era melhor. E debatemos isso aqui. É o direito dele. Eu achei errado? É minha opinião. Todos acharam certo. E eu tenho que concordar. Acho errado, mas ele está no direito dele. Muito bem. O clube tem uma eleição, tem uma turbulência política e tem 3 meses de gestão. Quem é que vai contratar para técnico? Perguntei para todos vocês várias vezes. Guimarães citou Roger Machado. O Oliveira citou Thiago Nunes. Zé Aldo citou Guardiola. Enfim,
Aí eu perguntei, nenhum deles vem. Thiago Nunes não vem. E explicava, porque eles não pegam trabalho em meio de temporada. A situação do Inter é delicada, só tem um nome. Teria outro, que eu tenho certeza também que pegaria. Celso Rotti. Se o Marcelo Medeiros contrata o Celso Rotti, seria um taxado de escândalo. Iriam, no outro dia, pedir impeachment de Marcelo Medeiros. Onde é que ele foi? Na bola certa. Abel Braga. Muitos taxaram a contratação de Abel de política, porque tinha uma eleição. Não é política, é saber separar. Desculpa, colegas, é saber separar. E acreditar naquilo que este servo setorista, e nesse ano de pandemia ficou inteiramente no Inter, e graças a Deus sou muito bem informado, e às vezes não precisa nem ser bem informado, basta o tico e teco funcionar, mas vamos lá. Abel Braga, pela identificação, por ser amigo de Marcelo Medeiros, viria pegar este abacaxi. Aí diziam aqui, mas é um gostoso abacaxi, tá na Libertadores, tá na Copa do Brasil e é primeiro lugar no Brasileiro. Eu alertava, vocês estão enganados, está saindo um comando, entrando outro. Tem toda uma história de engrenagem, de entender, de compreender o vestiário. Aí vem, não, mas o Abel no Cruzeiro foi ridículo, o Abel no Vasco foi horrível e no Flamengo foi ridículo. Está defasado? Foi dito aqui nesse programa. Guimarães disse que ele não falou. O Guimarães falou por outros caminhos, com outras palavras, mas rebuscadas porque tem um rico vocabulário. Tô enganado? Não, né? Não. Tu disse que ele era defasado em outras palavras. Eu não tô te borrifando, mas eu vou depois me defender. É evidente, não tem problema nenhum. Prometo até nem falar mais. Não, calma. Foi dito aqui neste programa e 90% da mídia. Eu disse, gente... mas ele não conhece o Peglov, ele admitiu que isso é um escândalo, ele não conhece o elenco do Inter, ele não viu o Inter e Flamengo. O cara tá no grupo de risco, tá em casa, não pode sair da Covid. Ele em casa. Em algum momento vocês acharam que o Abel imaginou que iria treinar o Inter em 2020? Não. O outro clube? Não. Mas se ele é um técnico profissional, ele tem que ver todos os jogos. Aí eu disse aqui. A gente tem que ver todos os jogos também. E eu tenho absoluta certeza que quando você está em casa, no leito do lar, tomando a sua cervejinha ou o seu copo d'água, os caras estão vendo o Netflix ao invés de ver Oeste e Vitória da Bahia. Tem gente que vê. Mas nós temos que ver, nós temos obrigação para ver, não sei o quê. O Abel podia estar vendo La Casa de Papel, Bom Dia Verônica no Netflix, ou sei lá o quê. Ele não quis ver. Mas ele é defasado. Aí... surpreendentemente, no último domingo, aqui no Concentração da Rádio Guaíba, entrevistado por Rafael Pfeiffer, o técnico da nova geração, com grande potencial, cantado em prosa e verso e dito por que o Inter não contratou o Roger. Ele confidenciou no ar que não está trabalhando e o Pfeiffer perguntou, mas você está acompanhando o futebol e tal? Não, Pfeiffer, eu me permito neste momento... ver outras coisas. Leio um livro, vou ao teatro, faço sexo, vou ao cinema. O teatro tá fechado, cinema também. Cinema voltou essa semana. Tá bom, cara, vou ver TV, vou ver a Netflix, não quero ver futebol. Eu não vi nenhum escândalo, o Roger é da nova geração. Ele tá defasado? Não, ele tá arejando a cabeça. Fechei esse capítulo, vamos lá. O defasado começa mal, é eliminado na Copa do Brasil, é eliminado na Libertadores, ganhando o Boca, lá foi eliminado nos pênaltis. E faz o time jogar. Veja que interessante. Ele consegue recuperar aqui Rodinei, ou alguém acha que o Rodinei tá mal? Ele consegue recuperar Moisés, que muitos queriam na cruz, né? Ao invés de abrir o Mar Vermelho, eles queriam que morresse afogado lá na arrebentação de Tramandaí. Moisés. Calma, não é pra trás. Não, é calma, eu tô baseado no que eu vejo nos influencers que influenciam os torcedores, que mandam recado para tudo quanto é lado, inclusive aqui na interatividade. Eu não leio influencer. Não, eu leio e vejo e escuto tudo. Influencer ou não. Quase tudo. Até para poder ter uma tese gostosa para botar aqui. Influencer eu não leio. Mas vamos lá. Moisés tá mal? Não, tá muito bem. Tô falando de dois laterais que a torcida queria há pouco tempo, estavam cobrando por que o Heitor não é titular. Não é porque o Rodinei é melhor. Tá melhor? Isso não faz do Heitor, não faz do Heitor
Tá melhor. Um jogador ruim. Sim, tá melhor. Eu tenho certeza absoluta que o novo treinador do Inter, o Miguel Ángel Ramírez, vai colocar o Saravia quando tiver recuperado. Mas vamos lá. Patrick, que muitos queriam fora do Inter, né? Eu lembro do torcedor dizer preguiçoso, só arrasta a bola, perde a bola no ataque. É um dos melhores jogadores do Inter. Do campeonato. Pode ser. Já era com o Odair, tá? Já era com o Odair. Com o Cudê também. Já era com o Odair. Não, mas eu quero... Não, com o Cudê... para deixar claro, ó. O Cudê tem muitos méritos. Muitos. 4 derrotas consecutivas agora no Celta. Bom, aí é o problema do Celta, da imprensa não, lá de eu só Vigo. tô... O Cudê tem muitos méritos, revolucionou o momento do Inter, fez a transição daquilo que era do Odair, que também tem méritos, para aquilo que se queria do Inter. Mas vamos lá. Ele foi embora, né? Fazer o quê? Foi embora. Patrick. Abel Braga botou Praxedes como titular. Jogava o Praxedes? Entrava só. Pouquinhos minutos, né? E Yuri Alberto, que até não é titular, veio de ser titular agora porque o Galhardo machucou. Vocês lembram o que o Cudê disse dos jogadores jovens, inclusive o Maurício, que até não tá jogando com o Abel? Ele desqualificou essas contratações desses jovens. O Cudê fez isso. Eu lembro. Embora, do Maurício e do Yuri Alberto. Embora na coletiva de apresentação ele disse, perguntado por mim, inclusive, que o futebol não pede identidade. Sim. Mas ele pede. O Lucas Ribeiro, titular. Quem é que botou? O Lucas Ribeiro foi a contratação que o Cudê pediu. Chegou aqui, ele não botou. Eu tenho que entender, ele viu no treinamento, não está rendendo, a escolha do treinador eu tenho que respeitar. Dito isto, quando eu falo do confronto e debatido, e até botei do Twitter, o defasado socou o inovador, sim, socou. É defasado. Vocês todos trataram como defasado. Eles precisam, como todo mundo precisa de um tempo. Tu, quando assumiu a coordenação aqui, tu não precisou de um tempo para botar o teu jeito, implementar o teu jeito. Uhum. E tu é defasado? Não é. Algumas coisas sim. Não é, cara. Tu tá meio agora sentimental, meio carente, mas tu não é. Tu sabe que tu não é. Tu erra pra caramba, tu vacila. Mas tu tem muitos acertos. Podemos começar a fatiar essa? É que são 15 minutos. Desculpa, vocês falaram uma hora e 15. Não, mas a gente falou intercalando. Encerrando, só para encerrar. Meu comandante, prometo não falar mais. Por que eu... Não, a gente vai intercalando. Por que eu me identifico? Eu não sou amigo do Abel, como é. Eu quero terminar. Sim, tá. Eu quero terminar. Eu não sou amigo do Abel, como é o Luiz Carlos Reck. Que é linda a amizade dele. E eu acho que isso aí não influencia e eu escuto o REC. Sim. Só que eu tenho que ser justo com o que eu vejo e com as informações que tenho. Eu quero dizer que o Cudê, e hoje eu recebi um recado do Rodrigo Caetano. Uhum. O Rodrigo Caetano, o que ajudou a derrubar o Rodrigo Caetano foram muitos influencers que circulavam. Por exemplo, o Cudê... que bom que agora tu tem que falar de que eu acertei nisso. O Cudê, e agora eu vou revelar coisas aqui interessantes, né? Que antes até nem falava. O Cudê, mas isso eu já tinha dito aqui, tinha um membro da sua comissão técnica que era o que garimpava aqueles que faziam o bololô todo na internet e passava informações. Gozado que ninguém mais acertou o time do Inter. Agora tá claro, né? Tem a repetição. O Cudê fazia isso. Para pessoas fortes e outra coisa, para pessoas que pesavam, faziam campanha na eleição do Inter. Você está falando de trairagem, é? Eu vou dizer o seguinte, eu sou colorado, mas em primeiro lugar eu sou jornalista e respeito muito a instituição Inter e muito a instituição Grêmio. Elogio quando tem que elogiar, e o Guaibeiro sabe, quem me acompanha sabe nesses 22 anos do que eu estou falando. Elogio quando tem que elogiar e bato quando tem que bater. Tá. Acho que foi muito injusto o que fizeram com o Abel Braga. E agora, não sei se vai ser campeão brasileiro, até acho que não. Mas ele tem, olha, cara, ele tem algumas coisas interessantes. Dito isso, só para terminar... Tu colocou dois assuntos. Não, depois tu vai falar à vontade, nem vou falar mais. Quando eu me identifico com essas pessoas, que bom, eu fico feliz quando o Abel ganha assim. Porque eu sou um defasado. Eu sou um jornalista defasado. Nunca ninguém disse isso aqui. Não, nunca ninguém disse, eu sou. Sabe por quê? Embora tenha trabalhado durante quase 5 anos numa plataforma digital, que é o Site Terra, como setorista da dupla Grenal, e fora Corinthians, a dupla Grenal era mais acessada no Terra,
durante esses 5 anos trabalhando, eu sou defasado porque eu não lido com o Twitter. Raramente eu tuito. Eu não sei, eu não tenho canal no YouTube, não estou criticando quem tem e participo de um canal toda segunda-feira com Daniel Oliveira, mas são pessoas sérias. Eu, Daniel Oliveira, Diogo Rímolo e Sérgio Couto. 3 até nem estão mais, 2 nem estão mais no ramo, que é o Sérgio e o Diogo, mas são pessoas sérias e jornalistas. E o Daniel é sério, narrador, jornalista, e se dá opinião. Basta entrar lá, narrador Daniel Oliveira, e ver todo o conteúdo. Agora, tem muita falsa baiana, isso é um problema, mas eu ainda confio na inteligência dos leitores, ouvintes e telespectadores. Tem muita falsa baiana que, por interesse próprio, mete lenha para derrubar trabalho sério no Beira-Rio. Essas pessoas que criticaram o Rodrigo, aqueles que criticaram o Rodrigo Caetano, se for campeão brasileiro, o Rodrigo Caetano tem direito à faixa? Tem. Foi ele que contratou o Yuri Alberto, né? Não, ele trabalhou boa parte do processo, óbvio que tem. O Marcelo Medeiros, que o pessoal queria que saísse, tem direito à faixa? Tem. Isso é gestão. Dito isso, eu sou um defasado e o Abel me representa como um defasado. Eu ainda sou do tempo antigo, que eu ligo para a fonte do telefone, eu não troco WhatsApp e não fico esperando release. Eu cavoco em barro duro, como disse o defasado Vanderlei Luxemburgo, em certo momento. Para comer minhoca tem que cavar em barro duro. Como disse Dario Pereira quando treinou o Grêmio, eu era setorista. Passarinho que acorda cedo bebe água limpa. Eu sou defasado. Eu ainda uso caneta e bloco. Mas eu sou feliz. Obrigado. Bom, tu misturou 2 assuntos. Eu misturei vários. 2 não. Tá, eu vou falar no assunto em que eu preciso me defender e vou falar no assunto em que eu concordo contigo. Onde que eu preciso me defender? Quando o lance do Abel defasado, ultrapassado, tá? Eu falei ontem, tu tava aqui na minha frente, e falei agora no primeiro bloco, eu me enganei. Eu não acreditei que o Inter pudesse jogar dessa forma, tá? Eu não acreditei no Abel Braga. Não acreditei. E ontem eu disse que subestimar os mais velhos é um perigo. E a gente vai aprendendo, porque a gente erra bastante. E eu aprendi que o Abel e essa capacidade de tirar um nível que ele está tirando do time do Inter, eu achei que ele não fosse capaz de fazer isso. E ele está sendo. Sim, eu continuo achando o Cudê um bom treinador. Sim, o Inter tá jogando bem menos com o Cudê do que com o Abel. Eu acho que as coisas não são excludentes, tá? A gente pode achar o Abel um grande treinador e o Cudê um bom treinador também. Qual o problema? Não tem problema nenhum. A gente pode achar os dois bons treinadores de jeitos diferentes. O Abel tá tirando mais do Inter, muito mais. O Cudê não teve nenhuma atuação como a de ontem. Esse é o primeiro ponto, tá? Eu não uso, Cristiano, no termo defasado, tá? Não. Tu acha? Não, eu não uso esse termo, porque eu acho que na vida, aqui no futebol, as coisas são cíclicas, tá? Tu não pode decretar o fim de carreira ou que um cara passou no tempo, porque daqui a pouco ele se reinventa e ele já tá num outro tempo. A gente se reinventa. Eu posso estar hoje desconectado das coisas que estão acontecendo, mas se eu me reinventar, eu posso recuperar isso. O ser humano, ele não é estático. O ser humano, ele não é definitivo enquanto ele tá vivo. A única coisa definitiva, como diria minha avó, a única coisa certa da vida é que tu vai morrer. Se o ser humano tá vivo e saudável, ele tem totais condições de mudar e de se reinventar. Sim, os últimos trabalhos do Abel davam a entender que ele já estava de saco cheio da história. Os últimos trabalhos do Abel não foram bons. Vasco, Cruzeiro, Flamengo. Não foram do Abel com sangue nos olhos que a gente está vendo no Inter. Sim, o Abel precisou dar uma respirada e precisou se reinventar. Então, embora eu não tenha usado o termo defasado, porque eu acho que as pessoas são cíclicas, repito isso, e não te acho defasado como jornalista, muito pelo contrário, e acho que não tem nada a ver o uso do meio com as coisas, porque eu não sou um jornalista de internet também. Não sou. Eu sou um cara que anda tweetando muito pouco, escrevi um textão gigantesco dizendo que tô enchendo o saco dessa galera da internet, tá? Enchendo o saco. Eu tô enchendo o saco de gente que eu gosto. Tem um cara que eu adoro. Eu só quero dizer que tem muita gente que faz jornalismo altamente positivo na internet. Claro! Falei do Daniel, do Raio X ali que eu participo, e vou citar aqui o Thiago Suma e o Leno Haas, que fizeram um trabalho excelente nas eleições. Claro. O meio não interessa. Tem gente que faz trabalho podre em rádio, tá? Sim, opa. Que tá em rádio. Em rádio com CNPJ, tá? E rádio grande. Faz trabalho ruim, ridículo.
É um trabalho que é um desserviço. Tem gente que faz. Não é o CNPJ que define competência, tá? Isso eu quero deixar bem claro. Bom, um cara que eu adoro. Quem me conhece, e acho que quem tá ouvindo vai... Cara que eu adoro, amo de paixão. Eu não aguento mais esse cara na internet. Porque tu sai na rua, ele tem uma opinião. O cara que twitta sobre a eleição norte-americana, sobre futebol, sobre a vida, sobre o amigo, sobre a gente, sobre o jornalismo gaúcho, sobre a prefeitura, sobre tudo com um certo tom de autoridade que tá me sufocando. Eu adoro esse cara. Adoro. Acho que tu sabe de quem eu tô falando. Tá? Depois eu vou falar. Então, teu primeiro assunto eu já me defendi. Eu acho que sim. As pessoas que acreditaram que o Abel estava defasado não era delírio, tá? O Abel fez trabalhos ruins recentemente. Mas as pessoas se reinventam. Elas são cíclicas, elas mudam. E sobre o lance de internet, de ser defasado, cara, eu tenho mais bronca atualmente com a inovação do que com as coisas antigas. Mas sim, eu acho que esse debate é bom. Porque não existe moderno e antigo. Existe quem tá aproveitando o momento e quem não tá aproveitando o momento. O ser humano ele tem capacidade de se reinventar. Eu acho que esse é o aprendizado. A gente muda, a gente não é mais a mesma pessoa. A gente se atualiza ou se torna pior ou melhor, enfim. Eu acho que essa é a lição com o episódio Abel Braga. Zé. Muito bem. O Cristiano foi muito, em pontos muito contundente e em outros foi muito, assim, muito incisivo em relação à posição dos colegas. O futebol, ele é todo dia um fato novo, um jogo novo, um fenômeno novo para a gente interpretar. Hoje o Abel ganhou e quem criticou o Abel errou. Pode ter errado, mas a gente faz uma avaliação no dia a dia, em cima daquela fotografia, daquele produto. Amanhã pode o Abel ir mal, pode perder o Grenal. Não, é que não é assim, ó, mas não é hoje o Abel ganhou. O Abel tá 6 jogos vencendo, 7 é líder do brasileiro. 8, olha só. 7 no brasileiro 8. E aquele do Boca. E tocou 8 do São Paulo, que é o líder dentro do Morumbi. Tocou 8, não tocou 5. Mas quando o Abel veio pra cá, para deixar isso bem claro, eu disse assim, Cristiano, até já mandei uma mensagem pro Abel, torço que ele seja feliz, eu gosto muito do Abel. E quando se dizia assim, o Inter é líder do brasileiro, o Inter está classificado na Copa do Brasil, o Inter está classificado na Libertadores. Bem, quantas vezes o Inter foi líder de brasileiro ao longo da história? Muitas vezes. Quantas vezes o Inter ganhou? 3. Portanto, ser líder do brasileiro só representa que está se fazendo um bom trabalho. Não se é garantia alguma de conquista do título. O mesmo vale para a Copa do Brasil. Bom, mas o Inter, ele pegou o Inter classificado às quartas de final na Copa do Brasil. Quantas vezes o Inter foi às quartas de final da Copa do Brasil ao longo dessas 30 e tantas edições? Muitas. Quantas vezes ele ganhou? Uma só. O Internacional está na Libertadores, nas quartas de final, pega o Boca, grande trabalho. Quantas vezes o Inter chegou à quartas de final de uma Copa Libertadores? Muitas vezes. Quantas ele ganhou? 2. Então, o trabalho era bom. Mas isso não quer dizer que ele fosse ganhar as competições, que ele já fosse o campeão. E muito menos há uma necessidade da gente ficar o tempo todo comparando e dizendo, porque agora tá bem assim, o outro não presta. Não. O outro era bom técnico. Eu fui crítico, eu acho que ele se sentiu em algum momento um pouco acima do próprio clube, da própria instituição. Começou a criticar jogadores, falta de grupo, criticar gramado, como se justificasse quando tem problemas, a culpa não é minha, quando ganha é a virtude do meu trabalho. Então eu fui um crítico pontual do Cudê, e quando o Abel chegou, eu me perguntei, puxa, estão usando politicamente o Abel, que é um grande símbolo da história do Inter, um campeão do mundo, para tentar dar um lance, para tentar neutralizar a insatisfação da torcida pela saída do Cudê. Ali se criou uma ebulição. E em cima pontualmente daqueles fatos, é que eu fiz alguns comentários. Mas eu jamais desejei o mal do Abel e não acho que... Não, acho que ninguém desejou o mal de ninguém aqui. Quando eu me manifestei, eu falei que a minha preocupação era com o Abel. Vocês lembram que eu falei isso? Exato. Eu tô preocupado com o Abel. Os últimos trabalhos não foram bons, a vida pessoal dele teve alguns problemas seríssimos, o pior para um pai. E aí eu tava preocupado com ele, baseado no que era o Inter
naquela época que ele foi contratado, a gente sabe disso. Colega. E até eu fiz uma pergunta ao Cristiano ontem na redação, e com a transparência e honestidade dele, ele vai responder com a mesma naturalidade que me respondeu na redação. Tu esperavas, Cristiano, que o Inter estaria nessa situação agora? Não que o Abel estivesse defasado. Essa discussão a gente superou. Não. Exato, com toda a naturalidade. Nem Marcelo Medeiros esperava, nem Abel. Alessandro Barcelos, nem Abel, nem ninguém. Tá, aí Tanto que a nova gestão entra com o técnico contratado. Olha o pepino que tá na mão. Cristiano, no teu desabafo, que tem duas partes. Veja bem, não é Não, desabafo, a segunda são parte constatações. A segunda parte foi. É um libelo? Foi. Na segunda parte Eu foi. acho bacana, só uma aspa aí. Quando o Guimarães abre o programa, fala 25 minutos, um monólogo fragmentado, ou o Oliveira faz, tu não dá voadora. Mas tudo bem, o velho aqui tem as costas largas. Eu acho que a gente tinha que falar de Grêmio, tá? Eu acho que a gente tá falando muito da gente, com todo respeito aos também colegas. isso. Eu só peguei. Peraí, eu acho que o debate. Eu penso o contrário de todos vocês. Eu acho que o debate tá super bom. Eu acho que o desabafo foi totalmente pertinente. Mas a gente tá bom pra gente discutir na redação, numa mesa de bar, que a gente Não, qualquer acho que coisa. não. Gente, isso não vai levar a nenhum Desculpa, lugar, só quero dizer o gente. seguinte. Quem tá Não. certo, quem tá errado. Eu não tô querendo fazer certo ou errado. Só o que eu falei não é pessoal mas com meu. alfinetada, mandando recado pra não sei quem. Eu não mando gente, a gente recado, tá eu falo superior a direto. Tu era isso. outra que criticou, chamou de defasado. E Tá disse, bom, errei. pronto, acabou. Qual é o Errou. problema? Mas, Cristiano, Qual é o Cristiano, problema? Eu vou ser processada? Cristiano, Não vai ser processada. Cristiano. Não vai ser processada. Calma, gente. Calma. Cristiano. Fiquem calmos. A gente tá 40 eu minutos também errei discutindo do isso, Moledo. gente. Cristiano, Eu também errei as do pessoas Moledo. tinham O que eu razão. quero dizer é que eu tô naquela do debate do velho e do novo. Mas isso tu não tá fazendo debate do velho e do novo, tu tá falando da velha e a nova imprensa. Isso a Não, gente não senta é numa velha, universidade nova Eu quero discute. falar do Abel só uma Os coisa. velhos têm seus Ana, méritos, não é. sabem muito mais Não que a é. juventude, a gente tem que aprender com vocês, ponto. Não tem que aprender nada, tem que seguir o caminho Poxa, que vocês se eu não têm tenho que que aprender seguir. contigo, aí eu acho que é um erro, né? Aí não aprender contigo, Cristiano, pelo amor de Deus, tu é um dos melhores repórteres, e eu, na minha opinião, o melhor. Obrigado. É o único que traz a informação, que dá de fato, assim, e a gente fala o Pfeiffer, o Jason, a gente tava falando, vocês falaram, ninguém pergunta mais do jogo, querem saber a tática, o posicionamento, não sei o que, o sexo dos anjos, e o jogo que importa, a notícia. Bom, tu dá aqui a notícia, depois tá todo mundo fazendo matéria pra site, Cristiano. Obrigado. Você não tem que aprender contigo, pelo amor de Não, Deus. tá bom. E não sou só eu, né? Eu acho que eu fico até embaraçado com isso, mas vamos lá. Não te eu fico faz, tímido. papai, não te eu quero faz, falar se possível, eu gostaria de falar do Grêmio, né? Eu não encerrei esse assunto ainda, tá? Porque eu não vou. Eu vou voltar no Abel. Só a última coisa que eu quero colocar. Cristiano, sim, foi dito que ele é defasado. E as pessoas que disseram isso, elas tinham motivos para isso. Tá? Não, Tinham por um trabalho recente do Abel e pelo cara, sim. Do mesmo jeito que eu me assusto com o Abel dizendo que não viu o Inter e Flamengo, eu acho que o Roger, pro futebol, causou algum problema pro Roger, alguma coisa na cabeça, pra ele não ver os jogos. Um cara tão acho que é normal, empolgado cara. Antes com o futebol. Abel pensou em largar. Exato. Então tem isso. Eu não sabia disso. Agora o que me parece injusto é o seguinte, toma, vocês erraram. O que a gente errou? Então tá, vamos pro Grêmio? Não, vamos pro intervalo. Vamos! Pro intervalo? Sim, são 12h36, nós estamos... Parabéns ao Abel. Estão... Que surpreendeu todo mundo. Inclusive ele mesmo, de repente. Pô, muito. Estamos com o Ganhando o Jogo, 12h36, em nome do Banco Banrisul pela Guaíba. E nós voltamos no último segmento. Hoje tem Palmeiras contra Flamengo e ainda não falamos sobre o Grêmio. Enfim, isso tudo tá... Renato precisa se reinventar. Isso tudo tá muito entrelaçado porque é a reta final da competição e todos estão envolvidos na busca do título. Nós já voltamos. Retomamos Ganhando o Jogo pela Guaíba, são 12h39, em nome do Banco Banrisul. Quer aumentar as suas vendas? Conte com o Pix Banrisul. Cliente PJ tem tarifa zero até 17 de fevereiro em pagamento via Pix. Tem muitas manifestações de toda ordem. Pedi uma apenas para o nome da pessoa. Calma, vamos segurar. A pessoa aqui aparece no meio de um triângulo, mas não... Illuminati? Illuminati, não dá um nome. É irmão? Não sei. E diz assim, o Cristiano Silva é o melhor mesmo com chororô. Ele só quer um pouco de carinho. O debate tá ótimo, gente. Eu gostaria de falar de Grêmio. Eu só queria dizer também. uma coisa, Porque eu acho que de todos aqui, o que trabalhou nos dois jogos fui eu. Não, mas eu tava aqui, tem uma coisa só muito interessante, tá? E que eu falei na fala do Inter. Eu tava focado no Inter, mas o Grêmio.
Mudou a gestão, meu bruxo. Não precisa mais te preocupar com isso. Gutierrez foi comentarista. Compara a rotação média de como o Inter jogou e de como o Grêmio jogou. Tá louco. O Grêmio Cara, tem tanta coisa pra falar do Grêmio também. Segundo jogo consecutivo, tá? Atenção, torcedor gremista. Segundo jogo consecutivo no Campeonato Brasileiro que o Grêmio tem mais sorte que juízo. Tá, então eu vou começar falando do final, do que disse o vice-presidente Paulo Luz e também o Renato. O Grêmio tá ou enganado ou se enganando. Ou querendo enganar. Ou querendo enganar. Eu vou explicar por quê. Essa Copa do Brasil ter sido empurrada pro final, a final dela, ter sido empurrada pro final da temporada, ela tá enganando o Grêmio. O Grêmio insiste. Ela tá salvando o Grêmio. Não, mas Cristiano, o Grêmio insiste que ele tá na final da Copa do Brasil. E isso é ótimo. A gente não pode achar ruim estar em uma final de Copa do Brasil. Só que é sempre o argumento e, inegavelmente, se o Grêmio não está mal, e eu acho que sim, não está bem, o Grêmio, no mínimo, tá com o futebol bem mediano. Tá com o futebol burocrático, é a palavra que eu usei ontem, e aí tem até alguns jogadores que simbolizam essa burocracia. E vou citar dois do mesmo lado do campo: Alisson e Vitor Ferraz. Não vou nem entrar no mérito do Tassiano, foi uma escolha até compreensiva, de repente, do Renato, né? É aquela coisa de antes é fácil falar. Entendi que ele quis dar um pouquinho mais de força no meio campo, liberar um pouquinho mais o Jean-Pierre e tal. Poderia ter escolhido o Darlan, se que a maioria preferiu o Darlan. E depois, vendo isso, corrige-se e beleza. Ele cometeu um pênalti, que é uma fatalidade, mas faz parte de um erro também da atuação do jogador. Mas se a final da Copa do Brasil tivesse sido disputada na primeira semana de janeiro, duas coisas poderiam ter acontecido. O Grêmio ter sido campeão, beleza, aí sim, um título dá uma relaxada, as rodadas finais de Campeonato Brasileiro vão ficar mais no stand-by, assim, no piloto automático, e se tivesse perdido, estaria focado, porque a temporada ainda não acabou e tem que buscar agora o prejuízo no Brasileiro. Só que o Grêmio, e eu vou usar uma expressão aqui, sentou nessa classificação à final da Copa do Brasil. Perfeito, perfeito. O Grêmio está sentado na final. Toda vez que se critica ou se questiona um pouquinho mais o Renato e o vice-presidente Paulo Luz, nós estamos na final da Copa do Brasil. Não perdeu o Grenal. Isso é uma meia-verdade. É óbvio que o Grêmio está na final. Diga. Paulo Luz chegou ao cúmulo de dizer ontem que o Grêmio é o único time do sul do país na final da Copa do Brasil. O Palmeiras também é o único do Sudeste. O Paulo Luz, com todo respeito ao doutor Paulo Luz, o Grêmio, com todo ao respeito. senhor Paulo Luz, lembra aquela vez? Mas ele dá umas entrevistas do tipo, veja nosso site, nosso ônibus, né? Exato, é isso que eu quero dizer. Ele tá diminuindo a importância do Grêmio. E logo ele, um grande gremista, e isso é inegável. É cotado para ser candidato à presidência. Mas aí que tá, Cristiano, ele tá vestindo tanto o discurso, a farda de dirigente / torcedor, que ele confunde um pouco isso. Claro que ele não tem que vir pro microfone dizer que tá tudo errado, nem nada disso. E nem demonstrar o que passa no vestiário, que com certeza deve ter cobrança. Ontem ele falou que no semblante do Sampaoli, o Sampaoli estava muito irritado, como se isso fosse um motivo de orgulho. Ó, o Sampaoli. O Sampaoli tá sempre irritado, é a característica dele. Não, mas ele daqui a pouco o Sampaoli vai entrar e jogar. O Sampaoli veio aqui nos derrotar, não conseguiu, empatou com a gente. E isso é muito bom pra nós. Veja bem, não, é o Grêmio, gente. A gente tá falando do Grêmio. A instituição, tu diminui o time. O empate não foi bom nem pro Atlético nem pro Grêmio. São 15 em 30 jogos, não, Cristiano. Mas isso é muita coisa. Mas pra tabela ficou... Isso é outra questão. O empate, ele favoreceu ao terceiro. A Inter e São Paulo. E quem sabe Flamengo, até o Palmeiras. Flamengo também. Ficou ruim pro Grêmio. E ruim pro Atlético. Agora vamos lá, 15 empates em 30 jogos. A nossa invencibilidade é uma invencibilidade vazia. Uma invencibilidade estéril, não serve pra porcaria nenhuma, a não ser te trancar. Esta é uma invencibilidade tranca-rua. Tivesse o Grêmio, Cristiano, tivesse eliminado pro São Paulo e com essa mesma tocada de empates, o que a gente estaria criticando o Grêmio? Justo. Mas a tua análise está certa, o Grêmio está sentado na decisão. E olha, é merecedor, claro, é justo, não é ruim, 50% é ótimo. de chance do Grêmio ser campeão, 50% pro Palmeiras. Campeonato Brasileiro, vamos lá no Brasileiro. 15 empates... E o Grêmio pode ser campeão da Copa do Brasil com 2 empates, né? Claro. 15 empates. Troca aí, sei lá, pega aí, troca 15 empates por 3 derrotas e 5 vitórias.
Faz o cálculo aí. Um cálculo que dá de sobra. Pega 3 pontos aí que empatou. Tu estaria brigando na cabeça lá em cima, com a mesma pontuação do São Paulo e quem sabe até do Inter. Cara, se tu tivesse perdido 8, que é mais da metade dos 15, e tivesse ganhado 7, seriam 21 pontos. O Grêmio conquistou 15 pontos. Põe 15. 21 contra 15. Aí dá 6 diferença. pontos a mais, entendeu? Põe 6 pontos pro Grêmio E na tabela talvez a agora gente dá quanto? estivesse dizendo, nossa, mas já perdeu 8. Tá, mas de que adianta ter perdido somente 3 e estar agora 8 pontos do líder? É que no contexto brasileiro fica difícil fazer essa análise distanciada. A gente fala, geralmente no campeonato nós já teríamos uma decisão, nós já teríamos um campeão. Então a tabela está muito atípica, a disputa final está muito atípica, mas é o fato que tu precisa conquistar pontos mais que nunca. E o Grêmio não é a primeira vez que faz esse erro. Se agarra numa Copa, se agarra numa Libertadores, que pode não vir e vai sobrar o quê? Mas aí eu repito a pergunta que fiz ontem. O Renato, mas o Renato, será que ele tem condições de treinar o time para ganhar 3 competições ao mesmo tempo? Eu acho difícil. A gente abraça muito que o Grêmio só quer as Copas. Tá bom. Eu não sei, cara. O torcedor quer ganhar tudo. O Flamengo vem aqui com o Jorge Jesus próprio e tá Inter, né, ganhando Cristiano? tudo. A gente tá louvando merecidamente a liderança, mas foi eliminado de 2 Copas também. Acontece isso na temporada dos times. O Grêmio, que para muitos tem melhor elenco, ou o terceiro melhor elenco do Brasil, tinha que estar fazendo mais. Tinha que tá fazendo mais. E nesse discurso a gente fala, jogo se a diminui, jogo. porque tu parece estar sempre satisfeito. Parece eu que tem que queria ir sempre pro campo aceitar agora. o empate como se fosse algo esperado, como se fosse algo assim. Não, foi tranquilo. E nos últimos minutos dá aquela impressão que se superou, que fez uma grande. O Guimarães entrou no estúdio ontem e falou exatamente isso. O Grêmio vai empatar e vai continuar isso aí. E vai ter o discurso que se superou. Diga. Me permita aqui, justamente para entrar no campo. Eu tenho a convicção, e justamente pela circunstância que se apresentou do jogo ontem, Maicon e Ferreira, se tivessem entrado 10 minutos antes, aí é que eu queria o Grêmio chegar. teria virado. Eu não sei o que o Ferreira precisa fazer e não estou sendo imediatista pelo jogo de ontem, tenho falado isso faz tempo. Apresentando. Até nem gosto disso que tenho falado faz tempo, eu não sou dessa postura. Mas todos estão, então, para estender, todos estão observando que o Ferreira, se não é craque e se não merece ser titular, merece mais minutos, mais oportunidades dentro do campo. Porque toda vez que ele entra, inclusive num jogo que ele não foi tão bem contra o Sport lá em Recife, que eu trabalhei, ele também foi mais útil e mais útil que o Alisson. O Alisson é um excelente jogador, tem seus serviços prestados, mas pro jogo, pras dificuldades que o Grêmio vem apresentando, o Ferreira é mais solução do que ele. Gutierrez, então tu quer tirar o Alisson e botar o Ferreira? Talvez não. Deixa então o Alisson. Não? Aí é que tá, por isso que eu falei talvez. Eu acho que sim. Mas se não for o caso, o Ferreira tem que estar mais tempo em campo. É nítido isso. E outra coisa, PP, e eu já falava isso do Matheus Henrique, o Matheus Henrique ontem não jogou, eles estão extenuados, cansados. Dá pra ver que o PP corre de tudo que é lado e ele já não tá mais conseguindo render. E daqui a pouco a gente vai falar que o PP tá mal, que o PP tá sendo vendido, que o PP baixou porque teve proposta. E não é. Ele tá numa toada de sequência que não para mais. E ele precisa descansar. Então o Grêmio tem também ter algumas correções funcionalidade que o Renato precisa fazer. Que começa em alguns esquemas de jogo, a gente fala o GPR é muito isso, o PP parece que quer fazer tudo, não consegue fazer nada. E o jeito que o Grêmio jogou ontem foi assim contra o Palmeiras e foi assim contra o Atlético até os últimos 15 que a Ana citou, tá também trazendo uma lupa de crítica que em parte é certa, mas muita parte ela é exagerada em cima do Jean-Pierre. O Jean-Pierre ontem ele tentou competir, ele desarmou e ele melhorou. Assim como contra o Palmeiras, ontem contra o Atlético, ele melhorou com a entrada do Maicon. Olha, é inegável que o Jean-Pierre é bom jogador. É inegável. Passou por problemas particulares, isso aí prejudica, claro que prejudica. Mas é preciso alguém dar uma encostada nele. E talvez seja o Maicon, capitão, conversa. Já foi feito o quê? Mas se tu concorda tempo... que ele evoluiu nos 15 minutos finais junto com o Maicon em campo? Tá certo, mudou, né? Se o tempo pro Jean-Pierre, recuperou lá dos problemas. Jean-Pierre, agora tu é a 10, isso aí é motivação. E é verdade, o Maicon, o Maicon dá o ritmo do Grêmio. Ele dá um espírito. Só que o Maicon na saída de campo disse, eu não consigo jogar. Pelas questões físicas. Mas observou bem, ele disse, a gente não tá jogando como deveria.
Sim, muito porque ele não tá em campo 90%. Imagina o mental, né? Tu no banco vendo as coisas dar errado. Sim, aí ele entra, sente, aí ele tem. Sabe? Eu entendo o Michael, cara. Eu entendo. Mas o Grêmio tem que tomar uma providência em relação a isso. No pouco tempo que ele tá em campo, ele tem jogado muito. Tu não pode ter uma Maicon dependência se um cara que não tá 100%. Talvez esteja no descanso do Matheus. O Matheus caiu muito de rendimento e a gente sabe disso. Mas o Matheus não foi só descanso, ele tomou uma pancada, né? Tinha um lance de DM. Mas eu digo que ele vinha antes, por isso que eu falei antes do jogo de ontem. Ontem ele ficou de fora pela pancada na panturrilha. Mas ele e PP vem numa sequência muito forte. Muito Se eu sou forte. o Renato, eu começo com o Maicon, Grenal. Por que não? Não, tem que começar. Tem Talvez perder, né? eu não comece, mas então dá mais tempo pra ele. Um segundo tempo inteiro. E o Ferreira a mesma coisa. Quer continuar com a convicção do Alisson? Continua. Mas chegou no intervalo, o Alisson continuou com aquele futebol burocrático. Repito, ele tem todos o Alisson teve um período grande no DM, naquela lesão voltou contra bem, São Cristiano, Paulo. só que ele é aquilo, ele é isso. Não, ele joga mais que aquilo. Ele é bom. Ele é mais agudo, mas ele é mais coletivo do que agudo. O Ferreira é bem menos coletivo, mas ele empurra o adversário. E ele cria a situação. Ontem ele enfogueirou o jogo, ele já havia feito isso no jogo anterior. Ele tem feito isso toda vez que chamado a campo. E a gente então, lamenta por que parece não? que o Grêmio às vezes parece que não tem motivação de estar em campo, não tem motivação para conquistar o resultado, não tem motivação para se apresentar como um time e demonstrar dificuldades. Parece, e a gente fala antes a máquina era tão encaixada, agora parece que tem um descompasso. E talvez seja isso que a gente percebe de maneira Por tão isso que a minha aguda quando os análise, jovens entram e os burocráticos que a gente fala que são os mais experientes, que tinham um estilo de jogo diferente, fica muito, eles não conseguem se encontrar. Por isso que a minha de análise alguma forma fica não funciona acima o da jogo. escolha pelo Tassiano ontem. Eu sei que o torcedor tá querendo assim esganar o Renato ou tirar o Tassiano do Grêmio. Claro que ele errou, cometeu pênalti, errou passe, foi pressionar no meio-campo, mas tá acima disso, eu acho que os problemas do Grêmio. Ontem foi circunstancial, ontem não tinha Matheus. É que o mental não funciona, o físico não tá no. O Maicon foi Tassiano, poderia ter sido Darlan, mas tá acima um pouco esse circunstancial. disso. Diga, querido. Vai, cara. Não foi. Foi só no foi, corredor. foi um corredor. Vai. Só que é o seguinte, mesmo com Simboliza também, né? Mesmo com essas situações, Gutierrez, o Tassiano não é a melhor escolha para ser um segundo volante. Quem é que estava em condição para jogar se não fosse o Tassiano? Ontem o Darlan tinha. O Darlan é melhor que o Tassiano. Ele argumentou a altura e tudo mais. Não beleza. é. O Tassiano é um Não tô jogador concordando. muito querido no Grêmio, é o super-herói lá do Paulo Luz, etc. É um jogador muito querido. Eu acho que o Tassiano é importante pro Grêmio. Eu acho um jogador importante. Explica. Eu acho que é um jogador importante de grupo, ele é um polivalente, só que ele tá com um sniper em cima dele. Era isso que eu queria dizer, não é técnica. ele o problema. Ele é um cara Grêmio, legal, um entendeu? trabalhador, um polivalente, mas eu não vejo nele condição técnica para ser titular do Grêmio. Essa polivalência do Tassiano coloca ele à frente do Darlan, que é somente volante? Não, isso é importante dizer. Eu não tô dizendo que ele tem que ser titular. O Tassiano para alternativa no banco eu acho boa. Eu acho que o Grêmio teria que ter começado com o Darlan. É Lucas Silva, Darlan, e aí vai no caso do resto do meio campo. Cristiano, aqui há um processo de antipatia dele para com a torcida, porque há uma insistência exagerada do Renato, como em algum momento aconteceu com o Robinho, como aconteceu com Bressan em outras épocas. Mas olha só, Zé, o Tassiano, ele não é da mesma turma do André, do Thiago Neves, ele não é dessa galera. O Tassiano, ele é diferente, ele é de outra prateleira. Tem a pegação de pé, a gente citou aqui, tinha a pegação de pé da torcida com o Patrick. Hoje o Patrick voltou a ser o Pantera Negra. Não, mas tem diferença a questão da qualidade. Não, cara, eu não tô falando da qualidade, tô falando da pegação de pé. Ele é diferente do André. O Tassiano no grupo é mais importante que o André? São de posições diferentes, eu sei. Ele é mais importante. O Tassiano no grupo é mais importante que o Thiago Neves? Ele é mais importante, cara. Eu acho que ele te dá uma entrega mas aí melhor. É que tá, tu não precisa do Thiago Neves, tu não precisa do Robinho. O Everton fez o gol ontem, mas daqui a pouco também não precisa. Mas eu não sei se tu precisa também do Tassiano, vamos lá. A comparação, vamos lá. Talvez não seja com o Thiago Neves, com o Robinho, com André. É que esses loucos aí. Tá. Aliás, vão me matar o que eu vou falar depois, mas tudo bem. Porque tem um negócio do André, atual André, tem um jogador que me lembra o André no início de carreira, o jeito de jogar. Mas se eu vou desenvolver com o tempo. Darlan ou Tassiano? Essa é a pergunta. Darlan? Claro. Darlan. Então a escolha do Renato foi errada. Foi. Mas aí eu não posso, porque o Renato fez uma escolha errada, crucificar o Tassiano. Não, ninguém tá fazendo isso. Não, a torcida, o Zé falou ali, a torcida. Não vou crucificar o Tassiano. A escolha foi errada. Tem que jogar o Darlan.
É simples. Agora, com todo mundo à disposição, o Michael só tem condições para 50% do jogo. Ele tem que começar o jogo. Ele tem. Porque senão o Michael vai entrar tendo que correr atrás da busca de um empate. Não, agora tem que mudar. Ele tem que entrar para tentar arrancar num empate e buscar a vitória. O Grêmio tem que acelerar. O Grêmio tem que acelerar. Velho, Michael não dá mais. Bom, agora vamos ter que mudar e ter o plano B. O Grêmio tem que acelerar. Urgente, para ontem. O Grêmio tem que botar um jogo mais rápido. E o Ferreira simboliza isso. Não é um craque, mas ele é o cara que tem ajudado nisso. E assim, o Ferreira não é uma usina corredora e não sabe driblar, não sabe chutar. Gente, ontem ele fez a jogada do gol, consciente, driblou 2 dentro da área e tocou pro Diego Souza, que já ia sofrer um pênalti, a bola virou pro Everton, e aí o Everton fez o gol, beleza, foi uma jogada construída por ele. Em seguida, ele fez jogada semelhante, driblou 2 e tentou chapar no canto do Everson, que fez uma boa defesa, ok? Se ele tivesse mais tempo em campo, será que não teria feito mais desse tipo de jogada, gerado mais problema? O Guimarães é um que sempre fala das questões dos cruzamentos. Ontem o Grêmio cruzou muito mal, o Magno estava falando sobre isso. E o Guimarães sempre fala, olha, o Ferreira é um ponta. O Ferreira, além de todas essas qualidades de drible e tudo mais, ele tem cruzado bem. E o Grêmio tem um exímio cabeceador dentro da área. Para mim, o Renato tá sentado um pouco em tudo que ele construiu. E é gigante tudo que ele construiu. Mas ele tá tendo certa dificuldade para ler o que tá acontecendo no Grêmio. Tanto nos meses, né? Num período maior, num recorte maior de tempo, quanto nas partidas em si. Bem, o programa tá chegando ao final. Que pena. Nós temos notícias na sequência. Teria muito mais para falar. Guaíba com a Fernanda Bagatini. Obrigado a todos que interagiram lá pelo Facebook, também pelo WhatsApp, todas as mensagens que nos foram enviadas. Um beijo no coração de todos. Agradecemos a essa audiência que para nós é muito, muito importante e convidamos a todos que amanhã nos acompanhem a partir das 11 da manhã. Vem aí a Fernanda, como disse, na sequência tem o Júlio Ribeiro com o Boa Tarde Brasil e a gente anuncia então. Amanhã, sexta-feira, 11 da manhã, antevéspera de Grenal já. Antevéspera de Grenal e termina com a frase... Grenal é Grenal. Isso. Até amanhã.